Então tá. Estamos aqui começando mais um episódio do podcast Movimento e Saúde. Hoje eu tenho dois convidados muito especiais aí, que é o meu primeiro professor de natação, meu primeiro treinador, meu segundo treinador e me ensinou também muita coisa na natação. Como a gente tem falado, o objetivo desse podcast é a gente trazer assuntos pertinentes à educação física, ao movimento dentro e fora da piscina, aspectos relacionados à saúde, nutrição, e que a gente possa dar dicas ou trazer aqui uma realidade de uma situação que a gente já passou e que hoje às vezes está muito diferente, vamos dizer assim, nesse dia atual do que a gente viveu e que a gente acompanhou, e ter essa volta, né, da troca de conhecimento, que eu falo que hoje está cada um no seu canto, e são empresas, né, que a gente participa aqui. Eu sou sócio na Geração Água, mas também participa aqui a Bela Físio, a CMZ e a Peixinho Escola de Natação, que aqui todos que estão aqui passaram pela Peixinho. Então eu faço essa breve apresentação e vou passar para os convidados, que é o Paulo Roberto de Moura Cidade. Acertei todo o nome da cidade? Cidade Moura. Cidade Moura. Ainda bem que a minha avó não está ouvindo, né? Senão já ia te xingar, né, cara? E o Eduardo Santos, né, que são os professores aí que eu relatei aqui, que fizeram parte da minha história aquática. E eu vou pedir para o Cidade fazer a apresentação dele, breve, né, Cidade? Porque senão nós vamos ficar aqui muito tempo, porque a tua história é longa. E mas é só 3 horas, né? É só 3 horas aqui hoje, com 15 minutos de intervalo, né? Te apresenta, Cidade, para quem não te conhece, para quem te conhece, aí também se situar que é o mesmo Cidade, né? Não, até o Mário errou meu nome, trocou ali, porque Cidade é o nome de guerra, e aí tem gente que nem me conhece, senão por esse nome Cidade, né? É um nome bem tranquilo, mas eu estou feliz de estar aqui em Canoas, né? Eu cheguei aqui em Canoas justamente nos anos 78 e 79 para abrir a Peixinho, que no fim o Valdir está lá atuando, né? Um grande cara, eu gosto muito dele. Então eu vim abrir a Peixinho aqui, que se ainda... der tempo ele vai vir aqui para te dar um abraço. É mesmo? E não sei se é bom ou se é ruim. Não, é bom. O Valdir é um cara muito querido, né? E então tu tira tudo de ruim dele, ele fica ótimo, cara. Ele é um cara maravilhoso. Então quando eu cheguei ali, estava em obra ainda, Mário, a Peixinho. O Nico me contratou, assim, quase um ano antes. Aí eu fiquei, cara, mas o que eu vou fazer assim? Não sei, mas tu vai ganhar salário, né? Assinou minha carteira. O Nico era um cara muito reto, assim, né? Correto. E aí me deu um Opala 400, que era o Opala da empresa dele. Ele trabalhava na Piratininga, né? Que era Aços, né? Ele é da contabilidade, né? Ele era diretor da Piratininga. Não, mas a formação não era uma o Nico era da área de contabilidade, né? Contabilidade. Bom, e aí começamos, então, comecei na obra da Peixinho. Eu tinha que rir, porque eu vim conversando com o Eduardo, do estacionamento até aqui, né? E quando eu cheguei lá, as raias já estavam com azulejo, só que eu estava no meio, embaixo da raia. Não era para dividir, sabe? Eu disse, pô, Nico, tem uma coisa errada aqui, essa raia. A marcação. A marcação, raia de fundo, né? E aí ele disse, como assim, cara? O Nico me disse, tá, mas o meu sócio é professor de educação física. O Ney? O Ney. Professor Ney, professor do colégio. O Ney Titbol, um cara queridíssimo. Cristina Santos vai ficar ouvindo esse episódio até hoje, trabalha na prefeitura aqui. Um cara querido, né? Aí eu falei com o Ney, né? E aí ficou naquela, será que foi o arquiteto? Né? E aí botamos a culpa no arquiteto, se a culpa é nossa, botamos o que nós queremos, né, cara? Bom, então comecei trabalhando ali com o Ney, né? Basicamente era eu e ele, né, trabalhando, né? Mas o Ney tinha muita aula, o Ney trabalhava lá no colégio Maria Auxiliadora. Ele dominava todo o vôlei, né? Ele era um cara de vôlei, né? Sim. E aí começou a Peixinho, então a gente foi indo e acabei... Que ano era isso, Cidade? Que eu tava falando com 80, o Luciano esse final de semana ainda. 80, entre 80 e 81 a gente inaugurou a Peixinho, não consigo dizer exatamente, mas eu acho mas a construção é 78, 79? 78, 79. Eu lembro disso, eu lembro de ir lá nadar, mas até tu me conseguiu as fichas da Peixinho uma vez, que é da numeração, que a numeração é... Acho que é um dos primeiros alunos, eu, a minha irmã, a Aline, o Luciano e o Márcio. Isso. Né? E aí, tava tentando lembrar que ano. E eu lembro que eu comecei a nadar com 6 anos. De Contari, né? Não de... Sim. E daí isso é 80. E aí depois a competição também. Porque quando eu cheguei lá, só tinha piscina. O Nico construiu a primeira piscina porque eram os fundos. Senão depois ele não conseguia se movimentar para frente. O arquiteto lá, o engenheiro, né? Então quando eu cheguei lá só tinha uma piscina. E não estava coberta ainda. Né? Mas ele começou a ficar preocupado com a técnica, né? Como é que era a caldeira, como é que era isso. E aí ele fez um apanhado, aí alguém deu meu nome, né? Eu estava em Porto Alegre trabalhando na
na ACM, né, na Associação Cruz de Moço, e com o Alceu Vaz, professor Alceu, na NADBEM, né, e aí ele foi lá e me buscou, foi lá na NADBEM e disse, pá, eu tô abrindo assim, se te interessa, né, eu disse, olha, cara, imagina, né, tava recém-formado, né, me formei em 78, então, então tava ali naquela coisa, né, porque aí pedi lá porque o Alceu, também eu tava lá como estagiário, né, já tava uns 2 anos estagiário lá, não saiu nunca estagiário, cara, e o Alceuzão era bucha, né, cara, e daí ele pegou e aí vim, né, com o Nico, né, e aí fui tocando a obra, então eu saí para comprar cimento, saí para comprar, o Nico deixou na minha mão, basicamente, a obra, né, e ele era um cara maravilhoso, espetacular, assim, né, um cara, uma confiança extrema, né, cara, então, e ali foi, né, até que... Mas daí tu estudou no IPA, te formou no IPA e veio... eu comecei assim... começa com natação, porque tu também tem outra história no esporte. Tu me falou uma vez lá várias vezes tu me falou, né, da questão dos jogos, daí tu ganhou uma bolsa porque tu jogava. Não, assim, ó, eu sigo um cara que é o agora me esqueci o nome dele, mas depois eu lembro durante aí, né, e ele diz que sempre é bom conhecer as pessoas que estão falando pra ti, né, senão tu não sabe quem é, né, mas a minha história, Mário, eu era miserável, né, eu morava numa casa de 5,50 por 5,50, 25 metros quadrados, e morava eu, minha mãe, meu pai e duas irmãs. Meu pai era motorista de um médico, tinha um Studebaker, o carro do médico, meu pai lavava, encerava, meu pai era serviçal do carro, fazia rancho, era tudo, né? E daí eu tinha asma assim, de ir pro balão de oxigênio, né? E um dia eu tive um ataque de asma, meu pai não pôde pegar o médico nem sabia que ele tinha um filho asmático, né? E aí meu pai explicou, ele disse, cara, mas eu sou pneumologista, cara. Vamos lá ver teu filho, onde é que tu deixou? Ele, deixei no hospital X lá, né? E aí o cara disse assim, teu filho tem que nadar. Aí meu pai, nadar, como é que é isso? Explica aí, imagina um cara, 1º grau, né, cara, motorista. E daí ele me levou, ele disse, não, eu sou presidente do Grêmio Náutico União. Aí eu disse, putz, né? E aí ele chegou, ele vai ser sócio atleta lá, é por minha conta, né, a chegada dele lá, né? Aí fui pro Grêmio Náutico União, aqui tinha no Bocaiúva, e lá conheci o Justino Martins, que infelizmente já faleceu, que era professor de educação física também, e ele gostou de mim. Ele gostou de mim porque eu sempre enrolava assim, né? Eu não queria que as pessoas fossem na minha casa. Óbvio, imagina uma casa, só tinha uma porta e estou separado com cortina, né? E aí um dia ele disse, cara, vou te levar em casa. Eu disse, puta, agora ferrei, né? Agora vou ter que... Agora deu, né? Aí ele me deixou, parou na frente da minha casa, na Chácara das Pedras, naquele tempo a Chácara das Pedras não valia nada. Eu não tinha água e luz, Mário. A gente buscava água numa bica ali perto de um postinho de polícia que tinha. Não tem nada a ver com o que é hoje. Não, hoje um terreno vale $1 milhão, né? Naquele tempo nós ganhamos o terreno, porque a gente foi desapropriado. Eu nasci na esquina da Plínio com a 24 com a Carlos Gomes, cara. Hoje também, eu só nasço antes, tá entendendo? Eu vivo antes de ficar boas coisas, né? Então, aí ganhamos um terreno na Chácara das Pedras, ficaram com pena de nós, né? E aí nos deram um terreno na Chácara das Pedras, mas não tinha nada. Bom, aí esse cara me jogou lá e o Justino foi me levar em casa e parou o carro, assim, nunca me esqueço, cara, assim, aqui que tu mora, cara? Eu sei, aqui que eu moro. Posso falar com a tua mãe? Ele não acreditou, sabe? Mas lógico, dessa. Aí falou com a minha mãe e o cara me adotou. Tá entendendo? O cara me adotou e me acompanhou o resto da minha vida. Meu pai foi embora quando eu fiz 13 anos. Então, meu pai fugiu. Eu fui ver meu pai com 27 anos de idade. Né? Eu não localizei mais meu pai, né? Foi embora. E então essa foi mais ou menos, e então assim, o que me salvou foi o esporte. Foi um professor de educação física no esporte, e aí ele me botou no IPA, cara, olha só, velho, o cara da Chácara das Pedras, 25 por 25, uma casa, você está no IPA, tá entendendo? Eu me lembro que a primeira vez que fui no IPA com ele, era uma reunião com o seu Asli Dick, que era o reitor do IPA, né? Cara, era uma mesa que se eu vendesse a mesa, comprava a minha casa, tá entendendo? Porque era uma mesa toda feita à mão, assim. E o Justino falou assim, bom, eu tô trazendo aqui, ele é um atleta, ele pode jogar vôlei, ele pode nadar, ele pode fazer uma série de esportes pro colégio e tal, aí, né? E eu ali ouvindo, né? E aí o Asli disse assim, mas o pai dele tem que vir aqui, isso, agora vai aparecer meu pai, né? Agora, eu pensei como criança, né? Não criança, mas já tava maior, né? E aí ele disse, não, eu sou o pai dele. Né, que precisar aqui é comigo. Aí fiz o 2º grau no IPA, né, o Justino me conseguiu fazer um curso na Escola de Educação Física do Exército, foi o primeiro curso que me dei de cara com a área, né, e aí o curso não valia para nada, porque
O exército não dizia nada, né, cara? Aí eu volto, né? E aí eu disse, não, tu tem que fazer educação física, cara. Demorou um tempão para fazer a regulamentação diferente de curso, né? do exército. Exato, o exército mandava praticamente, né? Eu me especializei em pistas de aplicação, até essa da base que eu trabalhei nessa pista aí, aquela pista que tu salta, rasteja, passa por baixo. Bom, mas aí fui vindo assim, né? E aí disse, não, cara, então se não vale o teu curso, tem que fazer um curso, então, né? Então ele me botou de novo, me leva no IPA e me deu uma bolsa lá no IPA. Aí eles falaram assim, ó, se tu rodar, tu perde a bolsa. Tá? Eu tenho que deixar espaço pro Eduardo falar aqui também. Mas é legal chegar na apresentação, porque depois porque ele assim, faz. Aí, primeira aula, Anatomia 1, com o Costa Filho. E a gente sabe um pouco, bastante da tua história, mas as pessoas não, e tem muita gente que te conhece aí, que vai querer te ouvir também. Professor Costa Filho. Né? Aí entrei assim, tinha um esqueleto no canto da aula, eu abobado, peguei o fêmur do esqueleto, botei entre as pernas do esqueleto, apontando para cima, engraçadinho, né? E aí ele entrou na sala, olhou assim, quem é que botou esse osso nessa posição aí? Aí eu fiquei quieto. Aí o padre, que é o Jorge, depois foi professor lá em Canoas, que era de Canoas também, cara. Abriu uma academia. Não, aí ele assim, foi cidade. Mas como meu nome é Paulo Roberto, que tu falou aí, C. Moura, não tinha cidade. Ele disse, cara, pode ir pra rua, também é engraçadinho. Mas é cidade, né? Aqui não tem nenhuma cidade, vai embora. Eu disse, pá, agora esse professor sou eu. Certo. Aí ele disse pra mim assim, tu tá rodado. Primeiro semestre, saí de uma reunião com o reitor lá. Que tu não pode rodar. Que eu não posso rodar. E o cara disse, o senhor está rodado, o senhor não tem respeito. Me deu assim, me deixou sair de rastejando da sala, nem molhado. Aí, esperei, terminar a aula, fui falar com eles. Professor, é o seguinte, minha vida é assim, e se o senhor me rodar aqui, acabou a minha vida. Né? Não tem, eu vou perder a bolsa. Esse tempo tu tinha que pensar, nunca me esqueço, tu tinha que pensar antes de fazer. Aí eu esperei, professor, mas não deu, né? Quero que o senhor me desculpe. Ele disse, não, desculpa, não, tu vai trabalhar no IML. Ele era legista, médico legista. Vai ficar lá para ver como é que é respeitar os cadáveres. Aí a anatomia me ajudou, né, cara? Então assim que foi vindo, né, Eduardo, as coisas, o Carlos Mário, aí veio as coisas vieram vindo assim, né? Aí em 80... Aí era da natação e na faculdade tu virou do vôlei. Aí virei, eu nadava, jogava vôlei, handball e basquete, porque não tinha muita gente, imagina, 70 e poucos faculdade. A corrida, eu fazia corrida junto com esse louco aí, que agora é presidente da associação aí, o Paulo Silva. Sim, que faz a maratona. E o Paulo Silva, nós uma vez fizemos uma rústica, 30 pessoas, cara. 30 pessoas passavam na rua, alô, cambada sem vergonha, não tem nada que fazer, vai trabalhar, né? Então, essas coisas vieram vindo com o tempo, né? Uma hora deu um boom, né? Então, assim que eu fui começando, né? Foi chegando... E aí foi a tua formação, foi essa? A minha formação foi em 80 e poucos, eu consegui uma bolsa para os Estados Unidos, também assim, caindo assim, né? E aí foi indo, né? E aí vou deixar o Edu falar agora, então. Aí. Nossa, ele vai contar tudo, cara. Vou fazer um programa... Não, é que o Eduardo tá muito junto nessas histórias também. Não, até assim, cara, é importante de colocar que a minha história tá muito ligada com a dele. Muito, muito. E, cara, é legal dividir essa mesa agora até para falar sobre isso, né? Em 80, quando abriu a Peixinho, eu sou de Canoas, nascido em Porto Alegre, morei em Canoas muito tempo. E em 80, quando abriu a Peixinho... A tua família tinha ali, como é que era o nome? Tinha uma confeitaria aqui, na Araçá. Mas depois foi pro centro. Depois foi pro centro, isso. E eu comecei a nadar, tu tinha 6 anos, em 80. Eu tinha 6, né? E eu tinha 15, né? Eu comecei a aprender a nadar com 15 anos. E eu 16. E aí é o seguinte, eu tinha habilidade, né? E o Cidade foi indo, e tem umas competiçãozinhas e tal. Aí eu comecei a treinar a natação na Peixinho. Exatamente. Com o Cidade, que era o professor, meu treinador. Né? E, cara, a natação foi uma coisa assim, foi o grande lance da minha vida foi a natação. Né? De achar um esporte que depende só de ti, porque os outros esportes coletivos sempre tem problema, que de repente um cara perde tudo. Então a natação te dá um foco de que tudo que acontece contigo é mérito ou culpa tua.
Tá? Então, se tu não ganhou, ou se tu não melhorou o teu tempo, é porque Eu tu não falo, é treinou um o esporte suficiente. muito justo, né? É muito. Porque não tem aquela... Eu Botar a acho culpa que é em ninguém. melhor. Não. Se aquela bola entra, Não, se aquela bola vai fora. Não, não tem. é o tempo, é o centésimo. É um Exato. centésimo para mais ou para menos, tu ganha ou perde uma prova. Exato. E isso me deu uma força muito grande para fazer tudo que eu fiz. Mas tem os caras que puxam a raia. Quando tem. Os malandros tem tudo, né? Sempre tem, né? Sai antes. Cara, e aí o seguinte, né, bicho? Eu com 15 anos aprendendo a nadar, né, e tal, e tinha o Márcio Baumbach, tinha o Luciano Baumbach. Eu estava lembrando do que eu acho que era Farol, dele, o seu, pode ser? O seu de Lima. O seu de Lima Júnior. Tinha uma mulher que o Luciano tentou lembrar o nome e a gente. A Mana e a. É que eu só lembro de ser atropelado por essa turma. Eu não lembro de. A Mana e a irmã dela, a Mana e duas irmãs. Que era o pessoal de Niterói. Tinha uma que era parecida com a Ana Brandão também. Isso, mas Mário, aí o que eu fazia? Isso aí já é 80 e poucos, né? Eu precisando de grana, eu abri uma escola de natação lá na piscina do Grêmio Niterói. Isso mesmo. Uma piscina que eles fizeram com 30 metros para não emprestar para a federação, porque um presidente disse que se fosse 25, a federação tomava conta da piscina, fazia a competição na hora que queria. Aí ele fez uma piscina de 30 metros. E aí eu dava aula lá nas férias, né, no verão. O Eduardo treinou lá. Então a gente fazia cálculo. Fazer 30 metros, né, cara? Três chegar de 10 metros para 100, né? Um troço maluco, né? Então isso tudo foi vindo, é o que o Eduardo está contando agora. Né? Cara, eu trabalhava no escritório, eu era office boy. Tá? E aí eu nadava no Peixinho ou às 6 da manhã ou ao meio-dia, porque de noite tinha aula no La Salle. Tá? Então, fazia todo esse esquema. 6 da manhã, cara, tu entrava na Peixinho e tu não enxergava um palmo. Verdade. Tá? Eu tenho uma cicatriz no meu tornozelo de uma virada que eu não vi o fundo, a piscina não estava transparente, tu não enxergava, eu virei e bati na borda e eu tenho um negócio no meu tornozelo. Mas com o Cidade lá em Niterói, ele dizia, nós estamos treinando pro Girgues. Isso mesmo. E aí eu saía do escritório, pegava um ônibus para ir até Niterói, chegava em Niterói, nadava, voltava para trabalhar. Na época que Niterói era longe. O hospital era longe. Pegava hoje, o ônibus, é a mesma coisa chegar nas pedras. É outra época, né? né? E aí, cara, a formação da natação, cara, não fui um grande nadador, não tive grandes resultados, né, até porque comecei tarde. Mas aquilo foi o grande amor à natação. Né? E aí... E um grande aprendizado. Muito, muito. Aí comecei eu vou fazer faculdade. Disse, mas o que eu vou fazer, né, cara? Fazia direito. Aí fiz o primeiro vestibular, não passei. E encontrei o Mário Vasconcelos, que era... Tu não fez direito, aí tu fez o que não fez errado. Aí encontrei chance, né, o Mário Vasconcelos, que era professor do IPUC, né? Baiano. O baiano. Né? Que conheceu, mano, daqui, figura histórica. O cara deu aula pra todo mundo. Histórica. E eu tava caminhando, indo em direção lá perto do tênis clube lá. E ele tava vindo, porque ele dava aula no IPUC, que era do... IPUC não, era... Acho que era IPUC, ali do lado. Era o outro nome lá, não sei o que, Canoense. Né? Aí ele voltou, ele tava voltando, eu encontrei com ele. E, cara, assim, eu nunca me esqueci dessa história. Ele tava com uma roupa colorida de professor de educação física, assim como tinha o Cidade. E um cara bacana, um cara legal, um cara alegre e tal. E aí ele olhou pra mim assim, cara, por que tu não faz educação física? Aí eu disse, putz, cara, é verdade, é uma coisa que eu gosto. É um astral legal a educação física, né? As pessoas que eu conhecia da educação física... Isso já é final dos anos 80. Aí já passamos dos anos 80, porque eu tinha 15 com os anos 80, isso aí era 83, eu acho, 83, 84. E aí... Que ano tu entrou no IPA? Eu entrei em 84. Então, 84. E aí, aí o seguinte... Porque eu vou lembrar dessa transição aqui, quando eu vou contigo para treinar na Polisporte, eu morava muito perto da Peixinho. Isso. E daí na rua? Aí eu volto... Aí ele volta para treinar porque comigo. Porque o Nico ou a Sara ligam para a mãe e para o pai, o Carlos não quer voltar, não sei o quê. Aí, ali perto, e aí a BR era na rua, perigosa. né? Tu também morava no Isso. E daí eu volto para treinar com Exato. o Edu. Não, aí acontece o seguinte, aí depois lá a equipe dá uma enfraquecida, depois a gente vai... Nesse dia...
Aliás, dia... tu é o que é pela Dona Alzira, né? Um pouco do seu Mário e muito da Dona Alzira. Rapaz, muito a Dona Alzira, um pouco do seu Mário. Cuida que tu tá falando. Cuida que tu tá falando. Isso vai, eles vão ver. Dona Alzira é fantástica. Cara, puxa saco do Deus. caramba, sim, né? sim. Não tô puxando. Eu gosto de pessoas que eu gosto. Né? Então... Não, aí, naquele dia que ele me falou da educação física, eu disse, cara, é isso. Cheguei em casa, isso era de manhã. Cheguei em casa, era o último dia de inscrição do IPA. Naquele dia. Putz, né, cara, eu tinha que conseguir documento, papel, não sei o que. Arrumei tudo. E conseguir, era impresso, era aí o lugar. Óbvio, né, cara? E tinha um negócio que era assim, o IPA exigia, porque na minha época, na época do Cidade, a gente fazia teste físico. Isso. Antes da prova não faz do vestibular. mais, né? Eu entrei em 92 já não fazia mais. Não tinha nem, tinha só a prova de natação e já não tinha daí, em 92. Fazia tudo, a gente fazia tudo. Eu fiz vôlei, basquete, handball, futebol. Não precisava nem fazer o curso depois, né? Não, cara, fazia uma peneira. As pessoas tinham medo. Tinham medo, os caras se borravam todo. E aí tinha um atestado médico que tu tinha que ter para fazer isso aí. Tu tinha que incluir nos documentos para fazer o vestibular. E esse atestado médico dizia assim, ó, fulano de tal está apto para prestar as provas do vestibular do IPA. Sério? E o pai tinha um amigo que era médico e o cara fez o atestado e tal, passou e não estava escrito isso. Cara, eu cheguei às 7 da noite lá no IPA, com os documentos, a mulher disse, mas esse atestado não vale. E eu disse, como assim, né? Não, tem que estar escrito isso. Aí diz aqui que eu escrevo. Aí eu peguei e voltei. Voltei a Canoas, né? Voltei, 7 da noite, voltei a Canoas, o cara fez o atestado escrito como tinha que voltar. Às 10 para as 10 da noite, estou eu na porta do IPA. Até às 10 era a inscrição. E até às 10 era a inscrição. A minha inscrição só teve mais 3 pessoas que se inscreveram depois de mim. Né? E aí fiz o vestibular do IPA, que também deu um monte de problema. Foi um caos total. Passei, né? Eu fui o terceiro colocado geral e no masculino eu fui o segundo, né? do vestibular. A minha vontade era tanta de fazer isso aí, cara, que foi assim, estudei, passei. Eu trabalhava num banco, daí no Banco Sul Brasileiro. Né? O pai do Léo, que foi do patrocínio. Exatamente. E aí o Banco Sul Brasileiro, tu trabalhava só 6 horas. Então eu podia trabalhar e fazer a faculdade bem tranquilo, ganhava uma grana boa e tal. Fui trabalhar no Banco Sul Brasileiro. Fiquei 3 anos no Banco Sul Brasileiro, fazendo a faculdade. E lá pelas tantas o banco entra num processo lá de como é que eles chamavam? Eles interditaram o banco. Interdição. Tá? E aí eu comecei a refazer o que eu queria. Eu tô aqui no banco só para ganhar o dinheiro, para poder pagar a faculdade. Não é bem o que eu quero mesmo. E aí esse cara me liga. Tô precisando de um professor de educação física, um professor de natação, assim assado, lembrei de ti. E aí eu, na hora, larguei tudo e fui dar aula de natação. Dei aula de natação na Peixinho durante uns 3 anos, mais ou menos, 2 anos, 3 anos. E o Cidades era o coordenador. Ele pega e sai da Peixinho e vai para Polisporte. E eu fico de coordenador da Peixinho, né? Naquele período que tu chega. Né? O voto já tá assim. E aí a gente faz uma equipe, a gente compete e tal, Aí esse cara vai abrir esse cara é o Cidade. Esse mesmo tá aqui. Esse velho daquilo lá. Ele vai abrir a Shape em São Leopoldo. Aí ele me liga assim, cara, eu tô saindo da Polisporte, vem pra cá. Né? Ficamos lá na Polisporte, acho que uns 2, 3 meses trabalhando juntos, eu e ele. Mas você já é... Isso já 80 e tanto. Perto de 90. Porque eu estava tentando com o Luciano nesse final de semana, do Luciano Balmer, que a gente competiu no Master junto, fazer essas datas das competições. Sim. E a gente fica com dúvida, tipo isso. Quando é que começou as competições na Peixinho? Na minha cabeça é ali 82. 82 a gente se inscreveu na federação, fizemos um clube, né? A Peixinho virou um clube de natação. Que nós estamos falando ali de ter a Kombi, que exatamente. o Opala Preto, né? Que hoje é cheio de coisa. Não que não tem que ter, mas é que... Não. Eu acho que a Ana Paula... outra época. A Ana Paula é da tua época, né? A Brandão eu acho que o pai da Ana Paula foi o presidente do Clube Peixinho, sabe? Quando fez pra gente filiar, né? E aí até foi legal, assim, quando a gente foi se filiar, os caras, não, as escolas podem entrar agora sem ser filiado.
sabe? A federação abriu um nicho para escola. Antes era só clube, né? Exato, então a gente competia como escola de natação. E daí na Peixinho, acho que vai até quando é que tu vira coordenador ali? Eu fiquei na Peixinho, cara, até 87, eu acho, 86, então 87. Daí tem as competições em outro modelo, não era... Aí daí vieram competições tipo um amador só de escolas. Isso. Só de escolas. E aí, daí que o Luciano estava falando disso, do período, nadava 1.500. A gente lembrava que tinha a primeira e segunda divisão, que é essa época da Peixinho. Também. E daí já tem uma transição com a da Polisport. Daí já é final dos anos 80, né? Aí o Luciano para de nadar, por isso que ele não lembra. Daí é quando eu lembro mais, né? Porque era muito pequeno. Por que eu fui pra Poli, né? Porque a piscina é de 25. E era uma excelente piscina, cara. Piscina uma maravilhosa. piscina americana, né? Encheu os olhos, cara. Chegava lá. A Polisport foi muito tempo considerada uma das melhores academias do Brasil. É verdade. Então foi tudo isso que o Eduardo está relatando na história dele, mas foi bem isso. Aí ele foi pra Shape. Aí quando Cidade sai da... Não, daí tu monta a equipe na Poli. Exato, eu monto a equipe na Poli. Aí aí ele vai pra São Leopoldo. E aí depois que volta, tu leva os guris pra lá muito tempo depois. E assim, ó, aí na Polisport, cara, um paraíso, uma piscina maravilhosa. Já estava tudo organizado, a Associação dos Pais, e aí, só que daí, cara, o esporte nesse nível amador, ele é muito incipiente, começa a faltar dinheiro e tal, e aí nós fizemos uma parceria com a Aliança, lembra? A equipe treinava junto, ginástica. Primeiro com a Aliança. Com o Hélio Becker. Sim. O ginástica é quando tem o All-Star, né? Exatamente. Que tem a patrocínio All-Star. Isso. E aí, Starco Regis. Mas o Aliança foi pouco tempo, né? Agora tu falando, eu lembro. Bem pouco tempo. Tu achou que ia nadar junto, já não teve mais nada junto. Foi uma aliança curta. E aí com a ginástica deu certo. E aí o Cidade era o treinador, eu era o auxiliar, e a gente trabalhava junto. Esse período todo de competições... Isso na Polisport. Eu na Polisport com a gurizada. E ele já... Tu chegou a trabalhar na ginástica, lembra? Sim. Na ginástica. Eu era técnico da equipe da ginástica. Não, eu lembro de lá. Nós só tava na plataforma. Exatamente. É piscina de 25. Eu morava em Porto... 50 da rua, né? Também na rua, no verão, a gente tinha 50. Que era maravilhosa. Maravilhosa, né? Eu morava em Porto Alegre, eu já estava casado. Eu me formei em 88, no IPA. Dona Simone, dá um beijo. Não, Dona Simone. Beijo, meu amor. Era Simone? Cara, esse aqui sempre fazia isso. Cara, não, deixa eu te contar. Eu vinha de Porto Alegre pra São Leopoldo pra gente montar os treinos no domingo. Filava a janta na casa dele, que era meia boca. Nem sempre, ele dizia que tá sempre de dieta, né? Então eu me ralava junto. Hoje. Aí chegava na casa dele. Isso lá. É um bom parênteses para depois, para nós falar que com toda essa brincadeira, com esse negócio, a gente estudava, a gente fazia. Depois eu trabalho com cidade. Eu lembro de fazer seleção com prova. Não, o pessoal acha que hoje não. Você pega um livro, ou copia e cola e só quem trabalhou com esse aqui sabe como é que é, né? Eu passei com um carnaval em Santa Rosa com ele. Eu sei. Carlos Mário, aí vinha de Porto Alegre para montar os treinos, o microciclo da semana. A gente já tinha feito o MES e o macro, né? Então, o microciclo da semana, ele dava o treino. Já era sério, né, Eduardo? Porra, sério. Tinha ciclo, cara, sempre foi. E a gente, assim, ó, o que ele dava lá em Novo Hamburgo era o que eu dava pro pessoal de Canoas. Né? A gente fazia junto. E aí esse cara chegava para Simone e dizia assim, pô, que legal aquela prima do Edu que tá lá, que é prima russa, que ele beija sempre na boca e tal. Cara, eu voltava para Porto Alegre com ela aqui em mim. Que Cidade falou? Então, cara, tu ainda acredita no Cidade? Ele só tá botando pilha. Cara, eu levei uns 2 anos. Na pilha. Enquanto tu cai na pilha... Não, e até hoje eu não consigo dizer pra Simone que é verdade. O teu fio aqui tá dando um problema. Tu tá encostando aqui, tá soltando lá. Então, cara, eu voltava para Porto Alegre, velho, tentando convencer ela, né? Sim. Daí até que ela se deu conta e tal, e beleza. Mas aí passou esse período da ginástica, eu morando em Porto Alegre e vindo a Canoas sempre, e lá pelas tantas, cara, começou a ficar difícil, porque a Associação dos Pais também tinha problema de grana, né? Eu dava aula na Polisport, o Valdir molhou a minha toalha, né? A história da toalha amarela. A história amarela. Ele não quis vir hoje, eu acho que é isso aí. Não, se ele aparecer vai ter cobrança disso. E aí, cara, eu tive uma proposta para trabalhar na Sport Center, que era uma proposta muito boa, perto da minha casa. Aí eu larguei.
quando o Marcelo... Diniz? Não. Soares. O Soares veio trabalhar com vocês na... Não. Quem veio aqui foi o Marcelo Job. Marcelo Job. Veio trabalhar para o Marcelão. Tá? Gente boa, né? Putz, bota querido, gente boa. Nunca mais vi. Faz tempo que eu não... Mas sim... E aí, cara, eu voltei e fiquei trabalhando em Porto Alegre. Que era do só. União, né? Era nadador de costa do União, né? Isso mesmo. Poxa. Aí fiquei só na Sport Center, em Canoas, em Porto Alegre. Com o Toninho, com o Jonas. Quem é que tava antes lá? Era um cara conhecido também, né? Tinha uma equipe na Sport Center. Tinha. Era o Marcelo Job, cara. Nós trocamos. Ele veio pra cá e eu fui pra lá. O Job, que era o treinador da gurizada. Uma piscina de 11 metros. Cara, a gente fazia chover. Eu botei em 5º lugar num brasileiro um guri que treinava uma piscina de 11 metros. Isso não existe. E aí, cara, foi indo. Méritos do guri, óbvio. Claro, o guri muito bom, muito bom. Excelente. E aí, cara, lá pelas tantas, começa a apertar. Tô com família, já tava com um filho, já tava com o Caio. Começou a apertar grana. E um cara me ofereceu para trabalhar com material hospitalar. Que nem tu, assim, que tu saiu da profissão. Eu fiquei 3 anos trabalhando com material hospitalar. E, cara, chegou um momento da minha vida, eu disse, cara, eu tô infeliz. Não tô na área, não tô na educação física. Quem aparece? Esse aqui, né? Me liga. Vamos jantar e tal, não sei o que. Ele foi lá em casa, até no apartamento de Porto Alegre. Aí ele disse, cara, eu tô com a shape, a musculação tá mal, precisa de gente botar e tal, e eu não tenho quem eu bote, eu não tenho confiança em ninguém, não sei o que, blá, 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 e eu fui pra lá. Meio a meio, né? Meio a meio. Pra São Leopoldo. Mas eu morando em Porto Alegre. Cara, eu cheguei em São Leopoldo, bicho, a academia abria às 7. Verdade. E não abria no sábado. Eu disse, cara, tem que abrir às 6, cara. Eu saí às 5h20 de Porto Alegre para poder chegar em São Leopoldo e abrir a academia. E aí a gente mudou. Cara, a academia bombou. A shape era o cara estourando. Ele chegou a ter 1.400 alunos num coisinha daqueles coisinha ali, de nada. De nada, lugarzinho né? pequeno. Nessa época, não é quando começa os biatlons? Não, aí fez uma prova lá. Tudo. Tinha na aí eu trouxe o triatlo. Não existia triatlo ainda. Né? Aí a gente trouxe o triatlo e o polo ficou em São Leopoldo. Né? Teve o Tifentela, teve o Máriozinho, que hoje é diretor no Hospital de Clínicas, o médico, virou médico. E aí foi campeão sul-americano, então lá ficou um polo de triatlo. Exatamente. Né? O pessoal via de Porto Alegre para treinar com a gente na shape lá no polo de triatlo. Sim, porque o início é aquele embrião dos biatlos entre as academias. Era nadar e correr, eu acho que tinha 4 ou 5. E eram as mais conhecidas. Exatamente. Já tinha Exatamente. E acho que tinha uma que saía do IPA e acabava na Sojipa. Isso mesmo. Tinha lá na... Não, tinha lá na Alzira ali. Do André. O André participava também com a... Como é que é o nome da menina lá que dava aula com ele? A Magda até competia na época, exatamente. Né? E depois vocês eram a equipe de referência mesmo. No tanto que muita gente vinha treinar conosco aqui, né? E aí, na shape... Tu fazia aquelas clínicas lá? Lá em São Chico? Lá não, levava o pessoal para Veraneio Rampel. Veraneio Rampel. Agora... Mas teve uma lá onde tem na frente tem um hotel que tem Sim, Veraneio Rampel. Ah, tá, eu achei que... São Francisco de Paula. São Francisco de Paula. Foi lá que eu tinha um lago, velho, muito gelado. E os guris disseram assim... E aí o Miguel disse assim, estágio, libera... Miguel Dora me diz assim, libera a roupa de borracha aí. Eu sei, que roupa de borracha? Para com isso, roupa de borracha, pleno verão, né? Aí era assim, ó, eles nadavam de manhã, né, pedalava de tarde e corria de tardezinha. Eu usava o dia como um triatlo, né, e tinha a Juliana Palgar também, que dava pau neles, né, cara? Mulher é um demônio, né? E daí aí um dia, quando eu estava dormindo, eu fui dar uma mergulhada. Eu disse, vamos ver como é que é esse lago. Cara, eu quase morri, não consegui respirar, tá, né? Quando eu mergulhei, assim, eu saí assim, meu Deus, o que é isso? Aí eu disse, pessoal, tá liberado a roupa de borracha aí, né? E tinha o Andrei Kampf, já que a gente tá num programa aqui, o Andrei de Erechim vinha treinar com a gente. E aí o Andrei, no 4º dia, o troço pegando, assim, né, cara? O alemão. O alemão Andrei. Digo, Cidade, eu tenho que falar contigo em particular. Eu disse, puta, o que houve, né? Assim, Cidade, eu tô acordando de manhã sem ereção, e eu sempre acordo com ereção. E assim, o que será? Eu disse, cara, senta aí, vamos conversar, né? Me lembro que eu tinha um quarto duplo, assim, cara, isso aí tu tá treinando muito, o troço tá pegando, né? E aí, tua energia, eu te expliquei pra ele e tal, assim...
mas quem sabe eu paro de treinar. Não só parar de treinar. Então essas coisas é muito legal, né? Então, e aí no segundo dia me chama a cozinheira e disse, nós temos que mudar o preço aqui, porque esses caras comem muito, cara. É outra tribo, né? É outra tribo, né? Isso aí. Ainda mais atleta que vai subindo de nível. E a gente acho que a Suzana não treinou contigo? Suzana Xanadó. A Taritza que nadou comigo também. O Kiko Torelli treinou comigo lá na Shape. Ia lá às 6 da manhã, treinava lá, cara. Master já, né? O Kiko Torelli, né? Então isso foi assim que as coisas foram acontecendo. Aí o Eduardo vai pra Shape, vai pra São Leopoldo também, né, Eduardo? Vai morar, isso que eu tô te falando. Se muda pra São Leopoldo. É que eu me lembro assim, se eu não estava em contato com vocês, eu ia visitar vocês, onde vocês estavam. Exatamente. Eu lembro de ir na Shape só contigo, depois tu tava lá também, tinha esses campeonatos. Depois na outra academia que tu ficou lá em São Leopoldo. No Imalas, eu fiquei no Imalas, que era uma referência também, que era aquele gigante. Imalas era e, cara, as coisas vão acontecendo, né? Piscina linda, né, Eduardo? Piscina linda, os caras fizeram um projeto assim, sensacional. Projeto americano. Assim, aí tu ficou em São Leopoldo e fez essa... São Leopoldo e aí construí a minha carreira em São Leopoldo. Daí não tinha mais competição de natação, né? Aí, por quê? Porque as competições de natação, elas envolvem muito viagens. Sábado e domingo. Então, uma coisa que eu tava falando com a Brandão, que ela tá ali na piscina, dando aula, dando treino ali aos finais de semana. Tipo um personal, um pessoal que quer nadar com ela ainda. A gente pegou uma fase que não rolava grana, né? Hoje rola grana. Hoje tem diária, tem um monte de coisa. Não tinha isso. Bicho, eu me lembro que aquele treinador do União, o Célio. Não, depois do Célio. Reinaldo. O Reinaldo era o treinador da seleção brasileira, era um cara que veio assim e tal. E uma vez nós sentados num churrasco, assim, conversando, os treinadores e tal, e ele disse: o treinador de natação é sempre um cara separado, divorciado, porque nenhuma mulher aguenta. É verdade. E aquilo ficou na minha cabeça. E aí quando começou... Só a Simone, né? Não, Simone, mas aí... Simone é uma santa, né? Ele é santo e a Simone é santa. Não fala mais disso aí, porque eu já consegui mentir pra Simone que era mentira, sabe? Isso aí é não volta. Uma história que já foi acabada. Isso aí acabou. E aí o seguinte, cara, eu disse, a gente precisa de muito mais... tem a rotina de viagem e de treino, né? Tu não para nunca, velho. Verdade, tem vontade de dar treino. Cara, vontade não tenho, mas quando eu penso que tu... Porque tu não vai deixar de fazer as coisas que é feriado. Se precisa treino duplo, tu vai dar. E tu não vai discutir se tu vai ganhar mais ou não. Não tem isso. Aí, e exatamente nessa parte, eu comecei a ver assim, poxa, a remuneração não é proporcional ao teu esforço. E aí foi quando começou a história do personal training. Né? Aí eu comecei a ver, uma hora de personal era tanto. Sim, faz conta daí, né? E aí tu começa a fazer conta. E aí eu larguei total a competição, né? E fui direto pro personal, dava aula direto. E isso é o boom das academias, né? É o crescimento. E isso é onde deu o crescimento. E hoje, cara, tá sendo um problema. Hoje está sendo um problema, porque o cara entra na educação física, ele já quer dar personal. Essa é uma das coisas que eu queria discutir. A grande diferença daquela época, não só de natação... Mas, Mário... Eu vou lembrar de uma história tua, que tu também conta daquela que tu foi dar o treino, porque o treino... Que nem eu falo hoje, os caras inventam, né? Alguma modalidade nova, nem vou entrar no caso do nome da modalidade, mas tu vai falar com o cara, parece que eles inventaram a teoria do treinamento físico, né? Mas mudou alguma coisa? Não, então continua sendo treinamento físico. Não, assim, ó, Matveev é tão atual quanto foi atual. Eu conheci, na escola de educação física, eles traziam o Matveev para dar aula, trazia o Eu fui fazer um curso com ele. Trazia o Dr. Cooper, que era amigo do Coutinho, que era o capitão, que era o chefe da escola na época. Do Paraná ali, o Antônio Carlos Gomes também. Os Carlos Gomes, os irmãos Laranjeiras, os caras top, assim, né? E aí eles traziam o Matveev, traziam o Dr. Hoje não precisa da cidade, hoje tu faz um Google e o que está no Google... hoje Não, a gente tem muito problema. Então, assim... Mas assim, só para encerrar, assim, né? Aí, Mário, em 90 e poucos eu vou para gerente de produção. Mudo totalmente, né? Vou fazer um mestrado, especialização e vou para a área de engenharia. Aí, educação física, eu abandonei. Aí eu vou lembrar do Valdir, na frente da Peixinho, eu encontro o Valdir me para se eu cumprimentar. E aí, cidade saiu da área, não sei, cara. Não, largou tudo, foi para a agronomia. Deu, agronomia, que cidade vai na... Não, pode ser, né? Pode ser. Dá para virar, daí a oportunidade, não sei o quê. E daí eu te encontro tempo depois, que não é na época de ter celular e ligar, essas coisas. E daí tu me explica, tô fazendo mestrado em ergonomia.
E era uma novidade. Com o Valdir é bem compreensível, né? Mas ninguém sabia o que era ergonomia. Não, na época não, né? E aí fui para essa área e então acabei, hoje eu dou aula na engenharia de produção da universidade, hoje de noite eu dou aula, né, daqui a pouco. Então fui para... E agora, Mário, só para encerrar assim Mas tu não dá mais aula de educação física? Não. Hoje, olha, o que eu estou fazendo hoje que está assim... Porque foi tu que me disse, né, que vocês foram para academia e estavam pensando em ir dar aula. Não, que a minha esposa hoje, a Kátia, ela tem uma academia em São Leopoldo. Eu conheci, na casa ou mudou? Oi? Era na casa? Na casa, lá, a mesma coisa. E tinha então, um escritório ali do lado dela. Aí porque eu atendo basicamente a BAT, que é a Souza Cruz, né? Então, eu sou o cara que dou prazer para as pessoas, né? Os caras falam, como é que tu vende cigarro? Não, eu dou prazer, né? Cigarro é outro problema, né? Então, é um consultor hoje. Eu sou um consultor, né? Então, o que acontece, né? E aí surgiu uma janela com a pandemia e eu acabei voltando para a academia da Caixa, dando aula, quando o Eduardo também volta. Eu disse para o Eduardo, porque o Eduardo fechou a academia que ele trabalhava na pandemia, e estava ele sem emprego, o Simone sem emprego. É isso que eu tô falando, que eu fui te visitar lá também. A Simone também trabalhava lá. Eu tinha na Boresul. Eu tinha 20 e poucos alunos, né? E aí fechou a academia, o que eu faço com 20 e poucos alunos? Exato, cara. Né? Eu perdi muita gente nesse caminho, porque a minha especialização é em gerontologia. Né? Então, os velhos, com a história da pandemia, era a maior parte dos meus alunos e eu perdi. Foi a última vez que a gente se encontrou, que a gente foi jantar junto ali, o pessoal daí falou que estava e o Caio estava pegando alguns alunos novos, que tu estava cada vez mais, e aí, o que mais acontecia? focado nisso aí. Eu não tinha lugar para dar aula para os meus alunos. Aí eu falei com o Cidade não, vem para cá. Vem para cá. Então você se vê bem mais seguido hoje. Sim. Só que agora mudou, né? Porque agora o Cidade também não estando lá, eu tive uma proposta para ser coordenador técnico de uma outra academia. Né? Então eu gerencio a parte técnica de 15 professores, 18 professores, né? E que dá um trabalho danado. Mas assim, outra academia. Numa outra academia. Só para colocar assim, toda a minha base de conhecimento, de fundamento, técnica, foi quando a gente trabalhou junto. Porque assim, conhecimento do treinamento físico, conhecimento de fisiologia. A gente leu todo o Matthew Fox, né? Cara, a gente fez um estudo. Biomecânico. Cara, então assim, hoje eu faço... Eu me lembro aquelas... Depois tu começou a fazer também, e as tuas viagens pra fora. Sim, eu fui nós já sabia que... Não, tu fez a mesma coisa. E nós, como atleta, nós já sabia, vai vir coisa nova, vai vir não sei o quê. Vai vir... Nós ficava lá. O Dudu falou até hoje, prepara gol. Que gol? Gol de quem? Isso aqui não é futebol, o Dudu falava assim, ninguém saía da bola. Sabe, voltando um pouco a falar na educação física, né? Eu fui o primeiro cara a trazer ácido lático. Né? Eu e o doutor Crescente, já faleceu. Começamos a fazer experimento, fazer uma parte de um grupo de experimentos lá do LAPEX. Fazer avaliação. Isso. E hoje, cara, nós temos toda essa tecnologia, os caras continuam fazendo as coisas sem ainda um controle. Os caras falam e não sabem o que estão falando. Sem um diagnóstico, sem um controle, os caras sem uma avaliação. Sem avaliação, fazendo que nem bicho, assim, tá entendendo? Então, uma coisa me deixa chateado, porque hoje eu estou numa área tecnológica, é uma fábrica, né, de alta tecnologia. E então eu vejo que a educação física não está, né, nessa mesma... Eu me lembro muito bem a tua frase lá, isso que eu estava falando, que a gente vai fazendo os parênteses e vamos falando da formação, do que tu faz hoje. O pessoal quer saber, até da família, que nós já falamos do teu filho, o Cidade está falando da esposa, da Kátia, e que a gente não mandou um beijo pra Kátia, né? Que senão vai achar que a gente gosta da Simone, né? Um beijo pra Kátia, né? Aí, vamos fazer a avaliação do pessoal lá na Copesul ainda, né? Isso mesmo, cara. E aí o Cidade, e tu sempre me puxando ali, né? Vamos fazer juntos essas coisas aqui, o que eu tô fazendo eu quero que tu faça, e naquele processo, e tu sabia que eu ia, né? Eu me lembro de sair das reuniões com o diretor, por isso que eu gosto de atleta, que sangue frio, nós tomávamos umas ruins lá, assim, eu aguentava no osso. E aí e nós batendo papo nisso, né? Aí tinha uma seleção pra academia do administrativo, não sei se tu vai lembrar. Mesmo, e aquela frase eu falo até hoje pro pessoal que vai trabalhar comigo. E daí tu me fala assim, pra que avaliação na cidade? Vamos falar com os caras, fazer uma entrevista. Não, tem que ter prova. Não, enquanto o professor de educação física não entender que dar aula não é largar a mochila e pegar a mochila e ir embora, que tem muito mais, que precisa estudar, né? É isso que tu estava dizendo, né? Precisa ser avaliado, estudado, e a gente acha que não. Não, os caras entram com a mochilinha, sai com a mochilinha. Enquanto o professor não entender que não é só largar a mochila, pegar a mochila e eu dei a minha aula, né? Não é isso. Carlos Mário, assim, hoje a minha situação hoje, como o gerente técnico de uma academia grande, é muito triste, cara. Porque assim, tu vê essa galera que está chegando pro mercado de trabalho.
Eles tiveram aula em EAD durante muito tempo. Cara, aula presencial já é um problema, né? A gente que dá aula, tu olha pro olho do aluno e tu sabe que o cara não entendeu. Então tu vai usar outra ferramenta para fazer o cara entender. No EAD que eles nem às vezes o cara abre a câmera. E o cara na presencial ele quer só cumprir a carga horária. Na EAD então mais ainda. Né? Então, assim, ele bota a letra dele. E a gente CM, recebe, Carlos Mário. E tu pega a atividade aquática, que hoje não é nem natação, mais o nome, né? E daí tu vai para as áreas mais específicas, tu vai para natação, tu vai para luta. O cara não sai com nada, né? E aqui a gente falou que para te entrar, pode discutir se está certo ou não, a avaliação. Exato. Se tu não vai fazer avaliação para todo mundo, se tu vai fazer um sistema diferente de entrada, mas tu não ter o contato, tu não ter a vivência, né? E hoje se muda o nome da proposta, né? Então tu faz qualquer coisa hoje em atividade aquática. Às vezes muitas coisas que não tem nada a ver com atividade aquática, né? Eu tive 3 cadeiras de natação na faculdade. 3. Primeiro semestre, crawl e costas, peito e borbo, e depois seria a junção de tudo, tá? Medley. Que seria um medley. E hoje na faculdade é um semestre de atividades aquáticas, que tudo junto das atividades aquáticas num semestre. Hidroginástica, tudo. E depois era natação, técnicas de estilos. Não, é natação... Utilitária? Não, natação como aprendizado, assim. Para te vivenciar a aula, mas tu era avaliado. Aí tinha um sorteio, né? Era com o velho peixe, o peixinho. Jaime Grandes Reis, E aí tu sorteava uma saída, uma chegada, e tu tinha que fazer uns 100 metros. Se tu não fizesse, tu era descontado. Se tu fizesse, tu já tinha uma... E aí depois tu era avaliado acima daquilo pelos conceitos, né? Depois técnicas de ensino e depois técnicas avançadas. E uma coisa, né, Mário? O professor tinha que ser quase um atleta. Ele não precisava ser um atleta, mas ele tinha que ter referências técnicas para aquilo que ele ensinava. Né? Tinha que soltar a vara, tinha que saltar, tinha que nadar. Eu me lembro que eu me lembro que no IPA a gente não tinha piscina ainda quando eu estava lá, né? A gente fazia lá no Cacheiros. E era da rua. A rua, cara, frio do caramba. E tinha cara que rodava, cara. O Alceu rodava. Os caras não fizessem 50 metros, rodava na disciplina, né? Hoje ninguém roda mais, né? Então, não que isso vai melhorar ou piorar, mas isso dava um embasamento maior até para te sentir o que o teu aluno vai sentir. Né? Porque a educação física tem muita empatia, né? A empatia é o elemento de transferência maior do professor de educação física. Por exemplo, Eduardo é um cara empático. Tu é um cara empático, né? Então tu cria uma transferência com o aluno. Ontem eu estava falando isso na escola ali, e que pro cara que nunca teve dificuldade para nadar ou não lembra como aprendeu a nadar, que nem eu lembro tu me ensinar o borboleta, por exemplo. Exato, mas tem gente que não lembra. E daí como é que tu faz um cara nadar porque tu não teve aquela sensação? Exato. E daí eu lembro da Janete, que nós falamos ali na janta. E aí, sabe onde é que me deu a virada? Que ela falando a sensação dela, que ela tinha medo da água, virou até professora de natação, ela era da ginástica, se formou na educação física lá no Unicinos, e um dia conversando com ela, mas as sensações são parecidas com o que eu passo no treino. Ali que eu consegui evoluir. Só que tu tem que ter essa vivência. E aí, se tu não tem essa vivência, lá na frente nós estamos falando de troca dos colegas, mas eu consegui fazer numa situação que ela passou. Se ela não passa, tu não consegue nem discutir não isso, consegue, né? Porque daí tu aprendeu com uma dificuldade e a sensação era muito próxima de tu ter um esforço muito grande, né? E aí tu consegue te colocar no lugar do outro e tu consegue ensinar, né? É uma empatia, que eu brinco assim, uma empatia física. Né? Tu passou pelas mesmas experiências, o cara passou quando ele saltou uma barreira, quando ele nadou, uma virada. Então tu tem uma empatia física diferente de uma empatia cognitiva. Assim, e nós trabalhando junto lá, fazendo as análises ergonômicas lá, né? Daí eu só te levava nas broncas, né? Que tu queria ver para tentar dar a solução lá. E aí tu saía falando isso assim, tu já imaginou tu passar o dia fazendo aquilo? Às vezes era uma posição horrível, cara. Ou muito quente, ou muito frio, ou o cara numa posição ruim dirigindo o negócio, daí tu falava assim, nós temos que resolver o problema do cara, porque senão não faz sentido nós estar ali, né? Só que para nós é fácil, às vezes pro engenheiro que também trabalha com isso, né? Lógico. O cara não consegue se colocar, né? Não, a empatia física ela é muito importante, tu sentir o corpo do outro numa sensação que tu já teve com o teu corpo, né? Isso é muito importante, que é a sensação que as crianças têm depois quando adulto nem sabe a sensação, mas sabe que experimentaram, né? Então hoje, Mário, eu estou terminando a parte da engenharia, terminei a parte da educação física, estou terminando a parte da engenharia, e hoje, fim do ano, eu termino a formação em psicanálise, né? É o que eu quero fazer mesmo, porque daí não preciso mexer muito também, né? Ficar sentado, que nem o outro
cara no divã. Até isso que eu vou trocar. Eu vou ficar no divã e o cara fica sentado. Porque fazendo formação em psicanálise. Estou fazendo psicanálise, né? Me formo como agora, formação. Como formação. Então, no fim do ano eu termino a formação, aí eu vou ter os primeiros cases de atuação com supervisão, né? A psicanálise ela é cheia de coisas, de regras, né? E eu vi uma coisa legal na psicanálise que eu acho que deveria ter na educação física também. É o cuidado que o psicanalista tem com ele. Sabe? Com a mente dele, no caso, ele tem que fazer. Eu faço análise, os caras fazem análise, né? Até para te informar, tu tem que fazer análise para te ver a empatia. Tu tem que fazer análise para sentir depois como é que tu vai ser como analisando e analisado, né? Então eu vejo que o professor de educação física, até isso, ele representa às vezes umas faltas de cuidado com ele próprio, né? Ou na condição do aluno, ou no próprio corpo dele também, né? Na própria aparência dele, tudo isso, né? Porque a educação física, queira ou não queira, o corpo é o elemento. É diferente da psicanálise, que o corpo vale muito pouco, né? Vale, mas vale muito pouco, né? Então na educação física é o contrário. As pessoas vão fazer contigo porque tu sabe o que tu tem que fazer com o corpo dela. Então eu vejo que é importante o professor de educação física saber o que vai fazer com o corpo do outro. É responsabilidade do professor de educação física, cara, sabe? Mas daí eu acho que é porque como demora às vezes para aparecer uma lesão, a não ser que seja uma coisa muito séria, aí nem o professor se dá conta daquilo e nem o aluno também se dá conta do risco que ele está correndo. E por isso que acontece isso. Então, daí é por isso que o pessoal parece que não precisa saber muito para fazer as coisas. Eu vou ali copiando o que o cara está fazendo, porque não vai estudar, não vai fazer, daí vai criando esse perfil. E o aluno também, às vezes procura pelo preço, às vezes procura pela academia que o cara mais tá. próxima. Às vezes o professor é mais famoso porque veio, né? Principalmente agora esse movimento nas academias, né? Se o cara participa de um campeonato, se o cara é fortão ou não. A gente tem tido muito problema em relação a isso aí que tu tá falando. Porque nós acabamos na academia fazendo... Se quiser falar mais da formação da tua também, onde tu tá trabalhando, tranquilo. O que eu acho importante, porque eu tô tendo uma visão do cara que tá entrando no mercado hoje, tá? E o cara que tá entrando no mercado, que tá saindo da faculdade, ou tá no meio da faculdade e quer trabalhar, ele não tem preparação. Tudo que nós fizemos juntos, trabalhando e buscando e estudando e tal, nos deu uma bagagem muito grande de trabalho, de conhecimento e tudo. E essa galera não está fazendo isso. Essa galera não está buscando conhecimento, não está... Assim, ó, eu pergunto para os meus professores lá, quem é que lê um artigo científico? Ninguém lê artigo científico. Então a gente cria coisas que a gente fez, grupos de estudo. É muito difícil fazer isso hoje. Hoje, não, cara, e entender que é uma troca. Não tu quer não, fazer, não, eu já fiz. Eu quero ver se você... Não, o cara acha que é uma obrigação, que ele tá... Não, cara, isso é pra te ajudar. Na época, né, Mário, eu trouxe uma Glacial, nem existia, Swimming Faster, nem tinha no Brasil uma Glacial, né? E que a gente começou a traduzir uma Glacial, né? Que era o Papa da natação. Né? Depois vamos trazer o outro livro do Tini, que é da corrida, né? Que é a Bíblia da corrida, que até hoje... Então, isso que falta hoje, o profissional buscar esse conhecimento. E hoje está fácil, Mário. Esses dias eu entrei... Celular, eu acho que essa facilidade... Não, eu entrei no GPT, tá? Eu entrei no GPT, como eu alugo o GPT, porque eu uso muito o GPT, aí eu entrei no GPT e botei... Faz uma planilha de treino, uma competição daqui a 6 meses. Ele fez para mim, cara. Fez para mim. Então hoje está muito fácil de tu conhecer e de tu entender, né? Só tem que ter curiosidade, né? O problema tem que ser curioso, né? Só que daí esse cara que monta lá na borda, ou lá na sala da musculação, ou na sala de ginástica, ele não consegue ajustar nada. Não. Porque se tu chega ali, eu tô olhando o joelho, ou se tu errou uma série lá, ou se o cara tá fazendo muito forte, o treino de amanhã, ele não consegue fazer essa leitura, né? Então eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que isso? Por que nós estamos discutindo... Eu me formei antes de 80, depois de 80, 90, né? Acho que formou em 90. Eu estou falando assim, 92 eu entrei na faculdade. Por que tu vê? São décadas, né? Por que o profissional de educação física ficou pior? Ou se pode dizer que foi pior, mas por que não ficou muito melhor? Da educação física, acho que é uma coisa geral. Mais geral. Porque eu brinco hoje que do jeito que a gente vai, a Olimpíada vai acabar com todo mundo chegando abraçado em primeiro. Entendeu? Essa não diferenciação, e ali nós falamos de várias fases. Exato. E tu tem várias pessoas com habilidade, ou às vezes sem habilidade, às vezes que o esforço compensava a habilidade, e hoje não pode, parece que é feio tu ser melhor que o outro pelo esforço, pela habilidade, e na educação física sempre tive um profissional médio muito baixo.
muito ruim, né? Sim. E daí era fácil tu destacar. Só que depois destaca daí, só tem eu Cidade para falar. Só tem o Edu com o Cidade para falar. E daqui a pouco tu fica ilhado. E não que tu seja muito melhor que os outros, mas não tinha. Aí tu pega algumas ilhas ali, que nem tu falou da formação ali da Peixinho, que é o que tu tem até hoje. Vocês têm contato até hoje do pessoal mais fechado. A gente também tem ali na Polha. A gente fez um outro núcleo no Gaúcho. Mas tu vai vendo assim, tu tá meio numa bolha. Porque o cara não quer trocar, ou ele não tem conhecimento para trocar, ou ele quer dizer, que nós estávamos falando, inventaram a teoria do treinamento físico de novo. Então, na parte de marketing, de venda, concordo plenamente. Mas nós, que eu sempre falo assim, internamente nós temos que conversar como profissionais, entendeu? Mas né, para fora, tu fez uma venda melhor que a minha, tu conseguiu vender melhor aquele mesmo produto, que legal, parabéns. Ou não, vou lá tentar vender mais que o Edu. Mas e a tua sala de musculação ali tá com as coisas em dia, que é os controles mínimos, o cara ter uma ficha, tu saber quem é, tu ter um horário organizado. Mas né? as academias são um pouco culpadas disso também. Né? Porque as academias, eu passo por uma academia ali, eu corro o caminho na São Borja ali, algumas vezes, e eu passo na academia, tem 10 alunos, 20 alunos e um professor. Como é que o cara vai conseguir, Mário? Com mais, ele pode ser até PhD em qualquer área, ele não consegue, porque as academias também inflacionaram o mercado, pagando mal, no meu lugar, os professores, né, e botando 30 caras numa sala com o professor. Então o professor perdeu, ele é um cuidador, um observador, talvez, né? Um observador, né, e aí o aluno está com o celular. A academia que foi pro atendimento reduziu e conseguiu melhorar. É isso que eu estou dizendo. O mercado tá ok, mas... mas morre. Por exemplo, a academia lá, vamos pegar a academia da Kátia lá, né? Ela atende grupo de 4, vai morrer de fome. Você está entendendo? O Eduardo, se ele ficar naquele pingadinho, né? Academia é movimento, academia é varejo, cara. Varejão. Passa na roleta e acabou. Só que dentro do varejo, tu pode escolher em fazer um diferencial. Hoje a gente tem um sistema de CRM que é um controle do teu cliente. Tá? Então, assim, a gente consegue fazer... Se o cara não está vindo... ligar para ele. O professor é responsável por um número X de alunos. Então, assim, o treino do cara venceu, ele sabe. Ele vai mandar uma mensagem pro cara: o teu treino vence amanhã, ou vence semana que vem, vamos agendar para trocar. A tua avaliação física venceu. Então, há um retorno, porque o cara entra na academia, ele é esquecido. Mas, Eduardo, sabe o que eu acho? Eu acho assim, eu acho que nós tínhamos que abrir um curso. Estou falando agora num business, mas também estou falando numa melhoria da classe, da raça, né? Professor de natação, abrir um curso para professor de natação, porque o cara não sabe natação. O Eduardo, talvez... Mas aí que vem a tua pergunta. Abrir um curso de musculação. Todos tivemos. Tivemos. Então, aí tu veio lá na formação. Eu falo com o Leonardo na Físio, não tinha isso. O profissional médio da Físio também caiu bastante. Então, por isso que não é uma questão... Não a gente sente mais porque a gente está mais no dia a dia. Sim. Mas tu vai pegar lá na fábrica, na indústria que tu tá, tu vai ver questão de dificuldade de... O cara que está entrando tá com mais dificuldade. Seja ele um trainee de engenharia ou seja um cara que vai trabalhar no chão da fábrica. A formação dele tá pior. Por tudo isso. Porque não tem esse espelho. Só que daí tu vai para uma área mais técnica, uma área que precisa um pouco mais de conhecimento, tu vai ter cada vez mais dificuldade, né? Mas eu acho que falta... E o negócio é outra coisa. Não. Aí exemplo, as academias, os modelos... sempre vai ter mais sucesso, o mercado vai regular ou não. Eu vou te dar um exemplo da fábrica. Tá? Nós tínhamos lá mecânicos e eletrônicos. Tá? E operadores de máquina. Então esses três tinham que conversar para ver o problema da máquina ou fazer um preventivo antes que o problema conheça. Hoje eu peguei lá nós temos mecatrônico. O cara é mecatrônico, então não vai 3, vai 1. E o operador da máquina também é mecatrônico. Sim. Então a educação física, né, ela tem que entrar assim. O cara quer fazer musculação, a academia do Eduardo tem que dar um curso pro cara. O Eduardo tem que dar um curso. Por exemplo, a tua academia lá, né? A tua academia tem que fazer assim, aí chama cidade, chama as pessoas assim, até para contar um pouco das histórias, para os caras entenderem que nunca foi tão fácil, né, as coisas, né? E aí esses caras aprenderem o que é a natação, que tem biomecânica, que tem fisiologia, mesmo que o velhinho tem fisiologia, tá entendendo? A fisiologia está presente em nós. Né? Aí eu perguntava ao professor, quais são os 3 sistemas de energia? O cara, como assim, cara? Energia, sistema. Quer dizer, tô falando com o professor que eu sou formado e o cara não sabe. Mês passado eu dei um exemplo lá na escola, 100 metros. Cara. Qual é a fonte de energia? Qual é a fonte de energia? Depende de quem nada, né? Se o cara nadar para baixo de 1 minuto, não, os caras fizerem nadar para cima de... Não, mas se fizer em 5 minutos é aeróbico. Hoje no Master é isso, né? Dependendo de quem está nadando, a prova é a mesma. Então, não quer dizer a prova, mas só que não tem mais raciocínio. Em função de todo esse esquema que a gente fazia, né? Eu sempre pergunto pro professor que eu estou entrevistando
qual é o semestre que ele tá, se ele já fez a cadeira tal e tal. E, cara, fisiologia, anatomia e o treinamento é básico para nós. Cara, o que a gente mais usa, biomecânica, a gente usa bastante. E aí eu pergunto, qual é o semestre que tu tá? Tô em tal. Tu já fez as cadeiras de anatomia? Já. Posso te fazer uma pergunta de anatomia? E aí os caras ficam aqui, né? Pode. Aí eu perguntei esses dias para uma pessoa lá, quantos músculos formam o quadríceps? Quantos e não quais? E a pessoa não sabia. Se o bíceps é 2, o tríceps é 3, né? Então, assim, o quadríceps é 5, né? Óbvio, né? E nem era então, de anatomia, né? Então, claro. É burrice mesmo. Não, mas aí tu foi demitido por ser burro, tá? Não é nem educação física, nem anatomia. Tava indo bem até. É burro, cara, burro. Então tu vai trabalhar no outro lugar, fica aqui no... Sai da profissão. Aqui, não, ó. bicho, a gente vê, porque assim, a formação, é isso que eu digo, e existe também uma falta de ambição da galera. De guts, que o americano diz, né? Falta guts, falta tripa, né? Porque, a gente... o que o Cidade falou do Maglicho, que a gente traduziu, eu senti na faculdade. James Kaufman, a Bíblia da natação, foi lançada em 72, por aí, né? E eu fiz a faculdade em 80 e poucos, e o livro era o mesmo. Só que o James Kaufman lançou, logo em seguida, 2, 3 anos depois, ele lançou um livro contradizendo algumas coisas que ele tinha dito no primeiro. Maglicho também. E nós Swim faster, né? Não, agora ele está dando palestra falando algumas coisas. Even faster. Ele lançou 3 livros, né? Swim faster. E a Brandão me falou aqui. Algumas coisas ele tá falando que... Não, porque... a tecnologia, mas a engenharia, assim, né, Mário? A gente nunca falou em inteligência artificial. Quantas vezes vocês mostraram vídeo para nós? Era vocês falando, hoje é tudo vídeo. Tudo análise. Tu consegue contar na piscina que tu treina a velocidade que tu tá nadando. Eu me lembro que eu fui para uma universidade e eu comprei um relógio e eu trouxe, era um cronômetro que contava abraçado. Te lembra, Eduardo? Era um troço assim maluco, cara. Sabe, ele contava o tempo de ciclo de pace, né? Que é o corredor. Mas antes de tu ter esse relógio, quantas vezes tu pediu pra gente contar o e tu lembrava, não, mas tua abraçada tá errada. Eu falo até hoje, eu respiro pro lado esquerdo por culpa tua, porque tu encasquetou que do lado direito não era bom e eu respirava só pra direita. Sim. Não, mas não dá. Enquanto não respirar igual pra direita e pra esquerda, daí tu vai indo. Mas era uma coisa... Não, e não era no outro treino tu esquecia, ou tu não ia fazer. Não. Só que com a tecnologia ficou muito pior para nós, por exemplo, para treinar, porque daí te auxiliava nessas coisas, para ti também. Por isso que eu falo, toda vez que vocês iam para os Estados Unidos, via alguma coisa tecnológica, uma novidade, alguma coisa, e a gente sabia que ia ser assim. Não, ia ser cobrado, mas ia melhorar, né? Claro, a coisa era tão maluca que... Cara, eu trouxe o Vladimir Salnikov na Polícia. Olha que loucura. Cara, o Luciano lembrou disso no final de semana também. Esse dia eu tava pensando, assim, né? Porque eu tinha umas fotos lá e eu tirei uma foto com ele, assim, né? E eu assim, cara, a gente era maluco, né, cara? Muito maluco. Quer dizer, a gente tinha guts. Pra quem não sabe, o Salnikov foi o primeiro cara que nadou os 15 minutos, os 1.500. Abaixo de 1.500. Que é uma baita marca, né? Porque não, quebrou o recorde mundial e ficou um tempão, né? Então tu vai vendo, assim, que isso, as pessoas hoje, eles dão aula, cara. Dão aula, tá entendendo? Então ele vai lá dar a aulinha dele e vai embora. Mas ele não lê, ele não estuda, ele não é curioso, né? Ele não tá preocupado com o aluno, né? Liga pro aluno, cara, tu não vem por quê? Eu brinco de uma forma não pejorativa, assim, da escolinha, do cara que teve a formação com alguma equipe, alguma coisa, que uma vez nós chegamos em Porto Alegre, tinha um cara que não empurrava a borda. Daí eu fui falar com o cara, né? Os professores disseram, ele sempre nada assim. Daí não tem isso aí. Por que o senhor faz assim? Não, porque um professor de antes que dava aula, ele disse que para eu aproveitar mais a piscina, era para eu começar a nadar antes. Daí eu não empurro a borda para começar a nadar e para aproveitar. Não, vou me inverter aqui, eu vou lhe mostrar então o que é o certo, depois o senhor disse se é melhor ou se é pior. O senhor empurra a borda, faz essa posição. E os professores, mas por que tu mudou o campo? Porque tá errado, cara. Tá errado. Daí a escolinha que eu falo é mudar as regras, aí muda conceito básico da natação, né? Não tem como. Não, eu acho que hoje o professor ele passa na faculdade, né? E aí ele se depara com o mercado de trabalho. Não, mas fazendo daí... Mas só que no mercado de trabalho não tem ninguém que corrija ele, cara. Exatamente. Mas ele faz o que ele quer. Isso, mas na escola e vale só. Se o cara tá matriculado, não incomoda esse cara. Porque tu sabe começa a criar uns conceitos que não existem. O dono da Borisul, o Júnior, é um cara da administração, né? Ele é da administração. E eu conheci ele quando ele era da Puras, eu acho, de uma empresa de comida. Da Puras, exatamente. Da Puras, né? Exatamente. E ele, tô comprando uma academia, que era do Marcelo, né? Bom, e aí
porque a estrutura da Bordo Sul, dessa piscina aí que fechou e depois reabriu, é uma estrutura muito boa, né? Muito boa. Então os caras vão fazer um curso aqui para pessoas de academia. Academia de natação, porque tem piscina, academia de musculação, ensinar o cara, Mário, a trabalhar no sentido assim, ó, por exemplo, eu tenho um problema com o técnico de segurança, ele entra na área quieto e sai quieto, ninguém sabe o que ele falar. Aí os caras perguntam, cidade de segurança nunca vem aqui. Não, mas o cara esteve aqui ontem. Mas eu não vi. Então agora, o cara, quando entrar, só o pessoal, eu sou o Carlos Mário da segurança, eu vou colar um negócio aqui, mas tem alguma coisa aí. Sim. Então nós temos que educar. Ser visto, né? Nós temos que educar esse cara mais que simplesmente dar aula. É o que a gente fala, tem professor que não se comunica com os alunos, né? Tu tem que cumprimentar. Não, mas ele quer nadar livre, tá? Mas nadar livre, lá fala com ele, você precisa de alguma coisa. Não seria, mas se a cultura da escola é essa, mas fala com o cara, vê se ele não precisa nada. Não, ou chegando assim, cara, eu vi tu nadando livre, mas eu podia melhorar. Isso, Porque, ou pega na saída ele, mas não deixa ele entrar e sair sem falar nada. Então nós temos que fazer com o cara entender que hoje é um mercado de cliente. O cara é cliente, velho. Entendeu? Então, quem tem que dominar é o cara que está lá em cima, o professor. Não é o cara te dar a regra. Nós somos os educadores, cara. Nós temos que... tem que saber argumentar e ter conhecimento, né? Claro, lógico. Então, porque assim, a gente fala no psicanalista, ele tem o saber da psicanálise. Sim. E daí ele fica grandão, tá entendendo? Sim. Frente ao analisando, né? Eu botar uma coisa ali pro pessoal que nós estávamos falando do tempo de Canoas. Hoje tem um nadador, né? Que não está nadando em Canoas, mas é medalhista olímpico, né? É Scherer, Fernando Scherer. Não, Fernando Scherer era o... Scherer foi bom nadador. Que era atleta da Ana Paula Brandão. Exato. E esse cara, ele acabou indo pro União. E do União ele foi para São Paulo. Eu acho que ele era de Novo Hamburgo, né, Eduardo? Aí foi para União, né? Não foi isso? Ele é de Canoas. De Canoas. De Canoas. Ele é de Canoas. Isso. Não, mas ele ficou muito pouco tempo no União. Ficou muito pouco tempo. Eu acho que ele não fez um ciclo, ficou 2 anos ali, né? E aí, além da gente ter hoje, atualmente, e ser merecedor da medalha, mas Canoas já teve, né, de ser um atleta representando Canoas, mas eu estava lembrando aqui para falar quando a gente teve um atleta olímpico treinando na Polisport, né? Também. O Floriano Spis Neto, né? Daí, um abraço, você pegar. Não, porque o pessoal acha que não, a gente fala que Canoas já foi a cidade da esporte, contar essas histórias é legal, né? Eu acho que era Seul, Mário. Seul? Né? O Valtão Spis chegou lá e disse assim, cidade... assim, cidade, Sabe por que eu lembro? Porque o cara vinha na propaganda, lembra? Na TV, e falava, venha torcer pela gente. E o Neto tinha uma voz bem fininha, né? Venha torcer pela gente agora na Olimpíada. O pai dele foi jogador de futebol, famoso, sim, né? Ouvi as histórias do Cruzeiro lá na casa dele, porque o vizinho dele, os vizinhos, era colega do pai na fábrica de vidro ali na Vifosa, e o Netinho era vizinho dele, nós escutávamos, lá que eu conheci. Por isso que lá em casa é o Netinho, né? Não é o Floriano. O Floriano foi para fazer preparação física para Seul, né? E era luta greco-romana, né? Greco-romana? Dentro do wrestling, luta livre olímpica, né? E a greco-romana era dele. Então, mas assim, cara, foi fantástico. Então, Fernando Schaefer. Schaefer. Era da época do Xuxa, nós estamos confundindo a nossa Foi daqui, né? E então parabéns para ele, parabéns para Ana Paula aí, né? Então a própria Ana Paula foi uma grande atleta, né? Uma pessoa com uma cabeça para treinar que eu nunca vi, né, cara? Tem que fazer 50 mil, vamos lá, começa quando? O Eduardo Marques, né? Fazer 1.500 de golfo. Outro grande, cara. Eu brincava com ele assim. Eu fiz uma listinha aqui para nós lembrar, que nadaram, que estão nadando ou já passaram ali na geração André Bolzani, Eduardo Marques Dudu, Sara Gabriel, Luciano Baumbach, Ana Paula Brandão, Irmãos Gado, lembra do Eduardo? Exato, Gadinho, Gadão. E o Cachorrão, que até hoje tem o apelido que tu deu pra ele, trabalha com o cachorro, tem pet. O Hendrick Canuto. Que o irmão dele. Então, o Eric, que tá nadando com a gente. É o Eric, o cachorrão. É o cachorrão. Que chegou a botar a tatuagem do cachorro depois. Eles estão lá na escola. O bom disso tudo é que o esporte, sabe? Eu tô muitos anos na engenharia também, mas o esporte é onde tu tem amigos. Sabe? O esporte é um formador de pessoas. É agregador, né? É agregador. E assim, dificilmente o cara é mau, né? O cara fazer esporte e mata. Não mata, cara, né? Então, tudo isso, eu acho que o esporte ainda é uma saída para nós. Apesar de estar muito ruim o esporte no país, né? Então, mas eu acho que ainda é a saída para o nosso país é criar uma identidade esportiva melhor, né? Então, mas só que nós somos os educadores do esporte.
E a nossa formação está problemática. Mas sabe o que eu acho, Eduardo? Eu acho que as escolas, né, não estão tratando direito da educação física. Né? A escola podia explorar muito bem corrida. Né? Eu fiz um projeto lá para São Leopoldo, até no projeto junto com o campus, ia trabalhar, porque foi meu atleta. Lá, né? Eu fui de visitar teu jogo. Tu trouxe os caras do auge do vôlei, tu trouxe os caras do... Eu fiz a Copa América. Copa América fui lá, de futebol. Depois eu fui te os visitar jogos da Liga. Isso, Me lembro que agora o Nusman já saiu, mas eu levei $5.000 em dinheiro para comprar um jogo de vôlei. Né? E aí fui lá na Federação, no Rio de Janeiro, na Federação de vôlei, né? Confederação Brasileira de Vôlei. Confederação Brasileira de Voleibol, e a primeira coisa era levar $5.000 para começar o negócio do vôlei. Para conversar, né? Então tudo isso, né? Então, isso eu acho que melhorou, né? Nas confederações, né? A própria natação, eu fui lá, quando eu fui presidente da federação, eu disse, 30 mil é o teu voto. Eu disse, como assim, cara? 30 mil, não, é que eu estou comprando voto. Eu assim, 30 mil, tu não acha que é pouco, né? Vamos conversar melhor isso aí, né? Então é isso, né? Então essas coisas... Isso que eu falo, na nossa época não tinha. Quando o último ano de treinador é o ano dos bingo. É o primeiro ano que a gente ganha diária para isso, mas como atleta nunca ganhei. Canoas tem equipe de natação? Tem a nossa agora. Não, de criança, de... Olha nós só. junto com ginástica de novo. Geração água ginástica. Mas, Mário, olha o gap que ficou. Sim. O gap, cara, né? Vocês são... Esses que vocês falaram foram os últimos nadadores. Sim. Mas o que eu tô te dizendo, tu acreditar que tinha um atleta olímpico treinando na academia aqui, morando em Canoas, e que foi para a Olimpíada, de fato, é meio inacreditável. Por isso que eu trouxe, eu falei, eu tô para falar disso, né? Que tu tinha formação, e hoje o pessoal acha que não, que tem grana, às vezes faz um projeto, aí tem um atleta e morre o projeto. Mas não, tu tem que ter uma sequência, mas daí cai nesses problemas que nós tá falando. Quem é o cara que vai montar, quem é que vai fomentar. Mas as escolas públicas municipais, né, que eu vejo o município assim como um grande fazedor das coisas, devia levar as crianças para natação, lá para tua escola, né, e tem que pagar, porque tem cloro, tem, sim, né, tem é um business, né? Então, levar as crianças para experimentar natação. Sabe? Ter um horário para corrida, fazer um programa de corrida. Tivemos que lá em São Leopoldo, a gente tinha um projeto, né, porque São Leopoldo tem um cara que já ganhou maratona de Porto Alegre, que agora teve um AVC e não tá legal, mas esse cara já ganhou, agora não tô lembrando do nome dele, já ganhou maratona de Porto Alegre, e ele vinha trabalhar com a gente, porque tem muita história para contar para as crianças. Ele não era professor de educação física, mas ele ia contar a história, correr com as crianças, que nem o Rudimar Campos, que hoje se formou em educação física. Ele é a esposa dele. Ele é a esposa dele, a Rosane, né? E mas não existe um olhar sobre isso, tu tá entendendo? Então o professor de educação física, eu acho que ele tem que abrir os olhos das escolas, porque lá, cara, a Rússia, a União Soviética, quando começou a ganhar a Olimpíada, eles faziam o seguinte, o cara era ruim, estava lá nas pontas da União Soviética, ele ia melhorando, eles iam trazendo ele para Moscou. 100%. Cada centro, o Vladimir me explicou isso, sentado na mesa lá na Polisports, cara, como é que vocês têm tanto atleta? Não, é assim, ó, tu olha uma criança aqui e tu vê que ela tem potencial, assim, eu sou um olheiro, aí eu trago ele para esse centro aqui já ele tem um outro profissional, aqui ele tem outro, quando chega em Moscou, meu amigo, tá pronto. O cara vai ganhar um carro. E para comunista ter carro não é fácil. Né? O Vladimir era mulher de 2 carros. Então falta isso para o país. Né? O país não está acreditando no esporte. Né? Não está. Né? Então... E se tu for olhar nos Estados Unidos, o esquema das universidades, do high school, eles quanto guri vai para lá, Mário? Proporcionam isso. Quantos amigos nossos estão jogando futebol, filho de amigos nossos jogando futebol nos Estados Unidos, nadando nos Estados Unidos, e medíocre. Não penso que tem amigo medíocre. Que passou para lá que não tem histórico nenhum, não, filho para a faculdade pelo esporte. Porque a cultura leva aquilo ali, ele começou a praticar. Os nossos jogos universitários morreram, os Jubes, não existe mais. O Girgues morreu. Então é um país que tem tudo. Tinha Girgues em Canoas, né? O meu primeiro Girgues foi em Canoas. Eu ganhei Girgues aqui em Canoas. Nós somos campeão de Girgues dentro de Canoas, porque a prefeitura na época... Lembra, tinha campeonato Interpraias. Falando com dados, lembra? Então, porque Canoas, tu sabe que Canoas, Mário, teve o maior Vai ter competição na SAPT esse ano de novo. Vai voltar a ter. Olha que legal. Canoas foi o primeiro centro de esporte muito sério. Vicente Molina, que foi da prefeitura, Junqueira, Carlos Eduardo Rangel. Junqueira estava nadando lá na geração. O Junqueira estava nadando com a gente no ano passado. Então, Junqueira, o Molina, o Carneirão, né, que já faleceu também, né? Então, esses caras faziam um esporte muito sério. Canoas, o esporte era muito sério. Eu vim morar aqui. Mas daí tu vai perdendo as referências. Vai perdendo as referências. Mas perde por quê? Porque não tem construção. Exatamente. Não tem construção. Né? Quem é que foi construído aqui? Não sei. Ou tinha o Mauro também do atletismo. Né? Então, Canoas foi um
um poder de esporte. Eduardo Gomes, pista de corrida, sim. Capão do Corvo com pista de 400, né? Então, o slogan da cidade. A Igara, cidade do esporte. É. Então, hoje está faltando, eu acho, Mário, sabe, que está faltando a administração política. Política, sabe? Um partido político entender que o esporte é importante, seja ele de extrema direita, de extrema esquerda, extrema de qualquer coisa, ou centro. Mas ele tem que entender que a única coisa que pode salvar essa gurizada aí da droga, que está violenta, dos videogames que estão matando crianças, sabe? Meu neto, ele tem que brigar com ele para largar o videogame, tá entendendo? Então o esporte é o grande salvador. E se as pessoas não entenderem que a formação desse profissional tem que ser para atender isso, aí não vai também. Tá entendendo? Então, a gente tá com muita criança com doença de adulto. Tu tá morando em Canoas. Quem é o secretário de esporte aqui? Não sei, depois não sabe. E nem interessa saber. Deve ser os 2 ou 3 últimos, não são nada a ver com o esporte. Tudo isso. Então, o CREF não cuida disso. Vamos falar um pouquinho de órgãos regulatórios, que nem o CREA. Agora eu passei ali, essa aqui é a sede do CREA, né? Nesse edifício, né? Então, eu pago menos o CREA hoje que a Kátia paga o é um absurdo isso. É um absurdo, cara. Até porque um engenheiro ganha um pouco melhor na professora de educação física. Não muito, mas ganha um pouco melhor. Né? Então, então, o CREF não está preocupado com a educação física aqui, porque o secretário tinha que ser um crefiano, né? Tem que ser político, né? Porque ali que começa o fundamento do esporte na cidade. Então é tudo isso, né, cara? Então eu acho que... Deixa eu complementar com eu acho que o Mário é culpado se isso não acontecer daqui a 5, 6 anos, porque a gente falou para ele, a gente veio aqui no programa, vocês são testemunhas e estão olhando isso. Se der certo, foi porque eu e o Eduardo viemos aqui e avisamos o Carlos Mário. Se der errado, é culpa dele. Se eu não executava, é culpa dele. O tarefeiro aqui tem que fazer. Eu fiz parte de um projeto da URGS que fazia uma triagem para saber como estavam as crianças das escolas municipais em Porto Alegre. Tá? E chegou-se à conclusão que 60% das crianças das escolas municipais de Porto Alegre estavam em sobrepeso. E dentro desses 60%, 40% dessas crianças estavam obesas. Tá? E aí, na URGS, foi feito um projeto para ensinar os professores das escolas municipais a trabalhar com essas crianças, a fazer com que elas movimentassem mais e tal. E isso não foi adiante, porque na questão, quando trocou a prefeitura, quando mudou o prefeito, muda-se as diretrizes. Tá? Então, isso, cara, é uma coisa que... O podcast é saúde, movimento de saúde, tá? E as duas coisas estão ligadas. Tá? Se a gente não tiver um projeto para fazer o esporte desenvolver, para fazer com que as crianças deixem de ser sedentárias. Cara, nós estamos indo para um patamar muito parecido com os Estados Unidos. Mário, muito perigoso. Segunda-feira, hoje é sexta, né? Segunda-feira eu ia lá na secretaria, pedi uma reunião com o secretário, disse, eu tenho uma raia, 2 raias para vocês em tal horário, para as crianças. Só para ver o que o cara vai dizer. Eu fiz isso em São Leopoldo. Porque em São Leopoldo eu tinha conseguido até o ônibus, cara, para levar as crianças. Da empresa de ônibus ia doar um ônibus para pegar as crianças. Eu descobri quem é o novo secretário. Descobre. Depois eu reunião e depois eu te aviso. Isso. Então a gente vai junto contigo até, né? Então porque eu acho que esse é um problema. Se a gente solucionar aqui, a gente pode fazer um benchmark, Schaefer, né? Da Ana, falando com a Ana, ele quer botar um projeto social em Canoas. Nós tínhamos uma reunião marcada com o antigo secretário, né? Que eu sei que não era da área, mas a realidade é essa, né? E é um descaso, né? Com a saúde, com a atividade física, como a gente não fosse da área da saúde em muitos momentos, né? Exatamente. Eu fiquei acho que 10 anos morando em Canoas e os 10 anos a Secretaria de Esporte era um professor de educação física. Sim. Foi o Molina, depois foi o Junqueira, depois foi o Márcio, cara. O Márcio teve um problema de escalcemia correndo comigo, ficou com a mão em parteira. E ele disse, minha mão em parteira, acabou o calço do cara, desgraçado. Era o Cunha, o Jefferson ou Gerson? Quem? Que era da Ubra. Era o adjunto do antigo. Então assim... Aquele que foi gerente da Ubra. Não sei. Não me lembro. O que é Ubra? Nem sei. Mas vamos lá, então... Eu trabalho com os padres dos jesuítas, Ubra, vou falar em Ubra concorrente, cara, direto. Então é isso que eu estou vendo, né? A gente precisa movimentar esses órgãos, né, públicos para eles movimentar as crianças, cara. As escolas municipais é importante. Nós temos quantos mil alunos não tem aqui em São Leopoldo? E como foi falado no podcast anterior, né, que
a natação, além de tudo, é um seguro de vida. Assim. É um seguro de vida. A cidade tinha o slogan na federação lá, esse esporte salva vidas. Né? Exato. Exatamente. E não sei se tu lembra, mas teve um ano que teve um Girgues que foi em São Leopoldo. E São Leopoldo não tinha equipe de natação. E aí eu contratei o Gaúcho. O Gaúcho nadou por São Leopoldo. Então é uma coisa assim, fora. É impossível tu ter piscinas na cidade e não ter formação de Quantas de crianças nenhum tem lá, atleta. Mário, na tua piscina? Na Bota escola? lá. Na escola. Na escola a gente tem 260 por aí. Não tem 1% aqui, né, das crianças de São Leopoldo. De Canoas. Não tem, cara. Olha que Isso absurdo, que tem, eu acho que nem todas as piscinas vai ter, né? Não. Da questão de... Então eu acho que... Porque hoje tem outras piscinas ali maiores também, né? Tu sabe, Mário, assim, dentro da engenharia... Mas a gente é o que... Acho que nós e a Peixinho somos os que mais tem criança nadando. Dentro da engenharia, eu detesto estatística porque ela é uma matemática mentirosa, né? O médico tem 2% de chance de salvar e tu morre nos 2%, né? Mas tinha que fazer uma estatística, né? Um trabalho para vocês que estão hoje nesse campo aí do movimento, aí, principalmente da saúde, né? Fazer uma estatística das quantas crianças nadam aqui, quantas crianças tem na cidade, para alertar a população, porque é ninguém, cara. O primeiro momento, o momento é a saúde, mas quando botar a gurizada para nadar, vai também sair uns atletas aí. Mas né? o nosso objetivo, é pirâmide, cara, o nosso objetivo com a prefeitura era fazer um projeto em que tu tirasse as crianças de dentro de casa, né, essas crianças do município, ensinasse a nadar. Não é só o aprendizado da natação. Tu vai ter formação de caráter, de pessoas ali. Né? As pessoas que estão trabalhando com as crianças sadio, né? são... sadio. Todos nós aqui passamos por um professor que foi importante na nossa vida. Não, e o professor de educação física, dificilmente, vou te falar, olha, eu tô anos... Dificilmente. Ele dificilmente era mau caráter. Difícil, Mário. Pode ter todos nós somos sujeitos a erros, pode ter sujeito a erros, a gente erra. Errar é humano. Eu brinco no quadro, a primeira aula que eu dou de confiabilidade humana, eu escrevo errar com R só e humano sem H. Os caras, professor, errar é humano. Né? Então, é isso que eu fico pensando, né? Então, o professor de educação física tem essa característica, né? Quando ele escolhe esse ramo aí, né? Ele é um ramo que... Mas ele é muito marcante, né? Todos nós falamos aí de ter uma influência de algum professor, mas a questão também é de querer se encontrar como a gente está querendo se encontrar aqui, é porque a gente passou bons momentos, né? Exato. Apesar de ter alguns momentos mais sofridos, porque faz parte, mas aí a vida passa parte. E te ensina. E eu falei isso para meus filhos, né? Toda vez que queria levar para o esporte, não é que vocês tinham que ser competidor, ser atleta, mas é muito melhor tu aprender no esporte do que tu aprender na vida, né? Que aí quando tu não passa algumas coisas em algumas idades, tu não tem nem a oportunidade do esporte é importante. O perder, eu acho que eu tô bem, chega um cara melhor que eu e passa. De novo o CREF, né? Eu tenho uma visão do CREF um pouco diferente do próprio CREF, eu acho. Eu faço karatê há muitos anos, sou faixa preta de karatê. Qualquer um da karatê, cara. Mas o karatê não precisa. Como não precisa? Não é seres humanos que estão do outro lado, não é um cara que está ensinando aqui na frente, esse cara não tem que saber mesmo. Então, esse que é os erros. Ou pode ou não pode. Né? É a mesma coisa yoga, mas então o CREF tem que... Porque os caras é enfermeiro... de exceção com uma regra, né? Não, Tem que ter uma regra. Não, né? se o cara é enfermeiro, ele não pode fazer tais coisas que o médico pode. Né? Então, o CREF tem tudo isso. Então, tem essa coisa aí nojenta, né? Esse aqui pode porque é karatê. Como? Karatê mata. Karatê mata mais que natação. Né? Então, essas coisas todas vão vindo para colaborar com essa falta de visão do esporte. Né? Então, eu acho que bastante coisa que a gente falou aqui, mas eu acho que o lance é a gente melhorar o professor. Sabe? É tu lá na tua academia fazer... tu vai trabalhar comigo? Eu falei pro Junto, quer trabalhar comigo? Vou fazer o meu curso. Né? Vou fazer o curso com o teu nome. Vai fazer o curso Carlos Mário. O curso Mário vai te preparar. As empresas têm isso. Integração se chama. O cara fica uma semana fazendo curso. Aí ele entra na empresa. Aí ele fala assim, mas a outra não tinha, porque a outra é ruim. Aí o cara, é verdade. Então, eu acho que vocês, Eduardo e tu, que estão com uma cabeça excelente, assim, o cara, tu vai trabalhar na piscina, mas tu tem uma semana de curso. Comigo, com quem for que seja, contrata alguém, eu dou a mesma coisa. Porque tem que embasar o cara. Quando o cara entra numa empresa, ele vai ser embasado. Até engenheiro faz integração, cara, porque não sabe a máquina, não sabe tecnologia, não sabe nada. Então, eu acho que a educação física é isso. As empresas de educação física dizem assim, amigão, quer trabalhar comigo, mas no meu método.
Não, e mesmo... O meu método. Método Carlos Mário. O método Eduardo Santos. Se a gente juntar hoje para montar uma escola, nós vamos criar um outro conceito. Por mais conceito. que a gente se conheça muito... Então, não, a primeira coisa... O cara que vem, eu sei que tu é bom lá, tu faz, não sei, tá, mas aqui é assim. Depois isso. Agora eu te mostrar como é. Tu quer agregar daqui? Não, às vezes os caras acham, mas eu vim de tal empresa. Esquece, cara. Esquece a empresa que tu veio, agora tu é tal empresa. Então aqui a camiseta é essa. Então o que eu vejo? Se nós tomássemos alguma coisa que dissesse pro cara, ó, o método é esse. Mas tem método? Tem. A outra não tinha? Desculpe, não tinha. Então, método Carlos Mário, método Eduardo Santos, porque daí, cara, cria um business também para vocês. Né? Porque o Eduardo pode fazer o método dele. Olha o nosso amigo nadador aí, o Gustavo Borges, tem um método. Ganha dinheiro, cara. Ganha dinheiro, né? Aqui no Juvenil, acho que é ele ainda, né? Sim. Então, tu tem que entrar na piscina, o cara para entrar lá tem que fazer aula contigo, tem que fazer uma semana contigo, velho, ou com alguém. Aí o cara vai dizer, pô, troço aqui é sério. E eles começaram fazendo os cursos, era ele, o Cassiano Leal, isso, o Luiz Lima. Cassiano foi meu atleta. Né? Não, mas eles que começaram, eles faziam uma clínica e o Gustavo vinha se apresentava. Não, até uma época eu liguei pro Cassiano, né, mas era caro, o Gustavo Borges era muito caro, né, para vir, eu vi que não ia poder ir para uma Olimpíada quando eu perdi pro Gustavo Borges. Daí eu desisti desses festivais. Ia tirar a chance do cara ganhar uma Olimpíada também, né, cara? Sim. Que é pior ainda. Mas hoje tu construiu outra coisa. Mas sabe, Mário, eu acho que vocês aqui eu deixo assim... Mas quem me botou bomba era vocês, eu nunca acreditei. Não, tu nunca tomou bomba. Não, vocês me ajudaram a acreditar nisso aí. Não, o pior é que era um vadio. Né? Não, mas ele era muito veloz, né? Não, mas que essa combinação não dá certo, cara. O cara treinar muito e ser bom atleta não dá, então eu fui na regra. Não, a gente te empurrava e vocês me ajudaram muito. Era que nem André Bolzani e Márcio Balbach, né? O Márcio Balbach foi o campeão brasileiro porque treinava. O André Bolzani até hoje. Era habilidoso. Era habilidoso, né? Talento, pega o Felipe, meu filho. O Felipe foi campeão, foi recordista de 200 costas por habilidade. Habilidade. O cara tem sentido sinestésico. E porque eu lembrei ele que tinha que nadar no meio da raia. Também. Ele gostava de uma raia. Não, se abraçar na raia, não vai no meio. Não. Vai no meio, melhor tu vai nadar. Nadava 104 metros. Então, se ele nadar 100, tinha dado muito melhor os tempos. Então eu vejo tudo isso, que as escolas de vocês, que tá lá o Eduardo encabeçando, é a responsabilidade dele, cara. O cara tá lá dentro. Se o cara matar alguém lá, ele, opa, né? Então, a tua lá é tua. Então, vocês têm que pegar esses caras e dizer assim, ó, cara, é uma semana de aula para entrar aqui. Tu não dá aula enquanto não fizer um método CM. Tá entendendo? E esse é outro método, porque é isso que o americano faz, cara. O americano faz isso com a mão nas costas. E daí tu também consegue multiplicar, né? Multiplicar, cara, exatamente. Hoje é muito difícil isso, porque vai ficando truncada a comunicação, agora né? E o cara que não quer trabalhar, velho. Agora eu tenho um dado também, que é aquela história, né? Às vezes tu pega um cara que tem um mestrado, tem pós-graduação e tal, e não tem boa vontade. Tá? Então, hoje eu prefiro... tem que ir lá para a LBV, lá, eu prefiro, região da boa vontade. Eu prefiro que o cara venha para trabalhar, que tenha a necessidade de trabalhar e que queira aprender. Eduardo, o cara tem que ter boa vontade e, além disso, conhecer a educação física. Não, até se ele não conhecer, a gente ensina, cara. A gente ensina. O exemplo maior de tudo isso é o Jimmy. Exato. O Jimmy, que é um colega nosso, um parceiro. O Jimmy, na cadeira de natação, o Jimmy não ia passar. E hoje é um dos melhores professores de natação, mas é um cara de boa vontade, de interesse com as pessoas. Aberto a aprender. Aberto a aprender. Não precisa ser atleta, cara. Não, longe disso. Fora. Até atleta complica. Tu tem que saber essa troca, o que tu tem como passar e aprender e te avaliar. É a transferência do professor com o aluno. Né? Tem que ter uma transferência. O cara tem que gostar de ti. Né? Então... O técnico também é a mesma coisa, né? Tem que ter uma empatia, uma transferência. Pessoal, acho que até pelo tempo aí a gente foi já estamos. Deixei para o final para vocês deixarem. A gente já tem feito alguns episódios aí. O pessoal que já viu, né? Tem falado muito assim de saber das histórias. Hoje a gente contou bastante história aqui, ficou bastante coisa aqui ainda para a gente conversar. Falar. Depende até de uma outra, até mais histórias desses bastidores da natação, que a gente falou de alguns atletas. Aí, né? Tu estava falando aí de gente que a gente encontra, que tem uma lembrança sempre boa. Nadadores que botaram um brinco e o pai tirou, né, com tapa na orelha. Né? Nadadores que quase foram desclassificados, atitude esportiva, de passar na frente de um monte de gente. É verdade, cara. Ficar esperando os caras na virada, né, cara? É isso aí. Os caras não vinham. O Edu, eu chegava lá das competições, ele ficava cantando música pra mim, pra minha namorada, lá na época, também não vê essas histórias. Eu dizia, não, hoje tu não precisa, hoje tu não tá em condição de aquecer. Senta aí que tu vai ser melhor tu ficar esperando do que qualquer coisa. Cara, isso é sensacional, cara. Não, eu deixei pro final, assim, pra vocês deixar um recado, porque muita gente pergunta por vocês, quando fala que vão encontrar vocês, ou que a gente
gente se encontra, que nem a gente foi na Janta, cidade foi visitar, como eu também faço nos locais que tu vai trabalhar, e toda vez que eu posso, a gente querer se encontrar, o pessoal nota isso, e tem muita gente que quer encontrar você, assim. Um recado, né, das lembranças daqui, de ex-atletas, de ex-alunos de vocês, assim, porque fica uma memória afetiva aqui, né, do pessoal que passou por vocês, ou na piscina, ou numa academia, que nem nós falamos de atleta olímpico, até montar uma turma de academia, pegou o início da ginástica, passou muita gente, né? E o pessoal vai nos ouvir aí, deixar assim uma lembrança que vocês têm dessa época de Canoas, da educação física, né? Legal, Mário. Eu vinha chegando aqui com o Eduardo e eu disse para o Eduardo, Eduardo, eu gosto muito de Canoas. Sabe? Falei isso pra ti, né? Eduardo, eu gosto muito de Canoas porque eu gosto de Canoas. Por exemplo, eu sofri um acidente aqui, Carlos Mário, que eu fiquei um tempão nesse hospital aí, eu bati de moto, né? Não sei se tu lembra, um mês antes eu estava treinando contigo, nós fechava a piscina, que tu falou da piscina de Moeda Peixim, ele me botava lá, com as pranchas de isopor, e deixava a última para fechar por dentro do outro lado da piscina, e tudo escurinho. E eu vinha todo encasacado pra vir, e tu fala assim, vamos parar com isso, que eu acho que não tá legal de noite, tá muito perigoso. Eu parei e logo depois tu te acidentou. Então, e aí eu fui pro hospital, e depois eu tive que fazer uma cirurgia, né? E o tempo foi ali na Barcelos, né? Aqui, vindo para cá, né? E aí o Alexandre Miller, que era dono, o pai dele era dono da Caltol, depois, aí pagaram a minha conta no hospital, tu acredita? E eu disse, como pagaram? Quem pagou? Foi o Alexandre Miller, pagou minha conta hospitalar, cara. E eu nem sabia, e nem ele disse pra mim. Então, Carnoz, tem uns caras aqui que... Né, tem uma relação muito forte. Porque eu fazia o treinamento dele para Paris-Dakar. Ele fez uma etapa de Paris-Dakar. Então, tu vê, assim, como o esporte ele é solidário quando tu te entrega pro teu aluno, né? Quando tu participa com o teu aluno. Então, o Alexandre foi... Depois que eu fui descobrir como veio os papéis, aí eu fui lá falar com ele. Pô, Alexandre, esse cara tinha que pagar, né, cara? Eu sabia que tu não ia conseguir e tal, né? Então, Canoas, eu tenho muitas, tem tu, que é Canoas, tem esse cara que é Canoas, então Canoas para mim é uma cidade assim que eu gosto muito, né? Gosto muito de Canoas, né? Então, e Ana Paula, todos esses atletas que falaram aí passaram assim por nós aqui nessa cidade, né? A gente passou muita coisa boa junto, né? Muita coisa. O Canoense, a gente dava treino no Canoense quando entrou o Alceu de Lima Júnior, né? Cara. Então a gente treinava na piscina do Canoense, excelente piscina, 25 metros. Onde foi o Gires? Eu lembro de fugir do Gires para não pegar o trote pulando o muro do fundo. Isso, né? Então a base aérea aqui também, né? Que eu fiquei um tempo ali. Então Canoas para mim foi muito legal, cara. Canoas para mim foi um marco da minha vida, foi Canoas, né? Canoas é uma cidade... E muita gente quer te ver, vamos ver se a gente conseguem fazer um encontro maior, eu voltar aqui pro pessoal também. Os bailes tem que voltar. Né? Da educação física, né? Fizemos 13, né? Tem que voltar. Vamos tentar fazer isso. Eu também... O que é baile? Só do meu tempo. Baile. Canoas, eu nasci em Porto Alegre e vim para Canoas. Tá? Então, tudo... La Salle... Fiz todo La Salle, né? Então o sentimento com Canoas é muito grande e todo esse desenvolvimento da minha história inicial da educação física foi feito aqui, né? Então é o carinho. E aí agora a gente fez um remember assim, muito rápido. E a gente viu quanta coisa aconteceu aqui nessa cidade. Sim, muito. E a gente falou uma hora. Por isso que eu acho que é importante ter esse histórico, porque as pessoas não acreditam ou não sabem. Exato. E se foi feito muita coisa. Já teve polo de muita coisa boa, né? E que agora, por várias circunstâncias que talvez a gente seja responsável de recomeçar isso aí. Até um recado que a gente deixa para a prefeitura da cidade, para os órgãos políticos aqui. O Mário falou que já foi cidade do esporte. Exatamente. Já foi, com a placa grandona, né, Mário? E não era só a placa, era o slogan da prefeitura. Era a cidade do lembra esporte. Para qualquer coisa era esse slogan. Do ginásio da Igara? Cara, o ginásio da Igara era um centro de desenvolvimento de handball. Não, chamava o Centro Olímpico. Centro Olímpico da Igara. Continua. É a única pista oficial do município. Única pista oficial. Tu vê, então assim, Canoas tem uma situação muito interessante. Eu acho que tem que marcar reunião com o prefeito, cara. Saímos do secretário e vamos pro prefeito. Já se pode a Deus, já que pode falar com Deus, não fica enchendo o saco do Santos, né, cara? Então, eu tenho para agradecer muito a visita. Eu acho que numa própria oportunidade vamos conversar, que ficou muita coisa aí, a gente tem muita lembrança boa, muita coisa para fazer. Daqui a pouco a gente traz um outro projeto que andou atrás para conversar, e é sempre um prazer estar com vocês, conversar com vocês, lembranças. Deixar de ser meu treinador há muito tempo, virar meu amigo, eu considero vocês da minha família. Sim, nossa. Tá? E o nome desse episódio vai ser As Lendas da Natação Canoense. E manda um abraço
pro Mário e 50 mil beijos na Alzira lá, porque a tua mãe é uma pessoa, cara, a tua mãe é uma das pessoas maravilhosas. Ela vai assistir, que eu conheci, né, que sustentou todo o teu passado olímpico, né, o teu passado de natação. E as mães em geral, que agora é dia de mães, né, fica uma homenagem aqui para... eu me lembro assim das mães, as né, responsáveis de fazer tudo isso, a própria mãe da Ana Paula, Gina, né, então essas mães, elas fizeram muito por vocês, né, eu sempre digo, né, minha avó dizia para mim, minha avó não tinha estudo nenhum, ela dizia assim, ó, meu filho, lembra sempre de uma coisa, mãe só tem uma, pai qualquer cachorro é. Então, cara, então eu tô falando... Fica esse recado, essa homenagem aí a domingo. A domingo, então é isso, né? Obrigado, Carlos Mário. Valeu, Carlos. Legal. Obrigado, Eduardo, por ter me trazido até aqui também, porque hoje eu não tenho nem carro, Mário. Com esse troço de Uber aí, não precisa de carro mais. E assim, ó, antes de mais nada, esse programa também serve para eu dizer para ele o quanto ele foi importante. É bom. A gente nunca parou. Tu quer fazer que eu chore agora. Não. Só para dizer isso. A gente não tem o hábito de agradecer as pessoas. Isso. Mas se tem alguma coisa, alguém para agradecer, tá aqui. Jordão. Nós três, da mesma forma, eu falo as minhas palavras do Edu para vocês dois. Tá? Obrigado. Obrigado, Mário. Valeu, Até a próxima. Bye, bye. Valeu, tchau. Beijo. See you later, alligator.